A história de hoje é sobre esse maluco chamado Lu Yao, um cara terminalmente desequilibrado que, após ser usado como refém, decidiu espancar o sequestrador até ele perder os sentidos. Pegou um item que o joga direto em Alice in Borderland. Lá, ele está listado como o número 1 na lista de extremamente malignos. E agora ele tem que sobreviver a esse reality show da Dark Web. Naquela noite, o alvo estava relaxando no Hospital 13. Mandaram eles saírem sem drama e libertarem os reféns. O agressor, todo sério, ameaçou acabar com a vida do jovem se alguém ousasse se aproximar. Quando perguntado se poderia dar um tiro certeiro sem atingir o refém, o atirador disse que tinha pouca chance. O jovem começou a provocar o sequestrador, dizendo que seu batimento cardíaco acelerado estava dando ao atirador um alvo melhor. Mas o sequestrador disse silêncio. Então ele se moveu para trás do jovem para se proteger do atirador, forçando as autoridades a mudarem para o plano B. O refém sugeriu que o cara deveria fechar janelas e portas e se esconder, ficando atento à equipe de assalto. Apesar de mandar ele calar a boca, o sequestrador fez o que lhe foi dito. A equipe de ataque ficou chocada ao ver seus movimentos previstos, e um deles hesitou em avançar porque o sequestrador tinha um item importante. O bandido estava irritado com o quão teimoso seu oponente era. Ele rapidamente descartou a ideia de que eles sabiam sobre o item que ele tinha. O refém então começou a provocá-lo por estar encurralado. Isso irritou o ladrão, que disse que poderia acabar com tudo com uma bala, mas o refém calmamente apontou a localização deles. A confusão se transformou em surpresa no rosto do sequestrador. Eles estavam em um hospital. Nosso herói tinha uma doença terminal, com apenas 60 dias restantes, no máximo. O bandido amaldiçoou sua má sorte. Ele então disse que a escolha do refém foi ruim e fez uma pergunta ao sequestrador. Ele perguntou sobre o item precioso que o cara estava escondendo, e bem naquele momento, enquanto o ladrão olhava para o lado por um segundo, o jovem pegou um travesseiro. Ele jogou no rosto do sequestrador. Então ele avançou, agarrando o braço armado do cara e deu um soco bem na cara dele. O protagonista agarrou o braço do cara, quebrou sobre seu ombro, deixando-o com dor. Então lançou-o no ar e bateu com ele no chão. O ladrão chamou o herói de pijama de mentiroso. Mas nosso herói confirmou que seus dias estavam contados. Ele apontou como o sequestrador desperdiçou 8 minutos do seu tempo precioso. Ele puxou o item misterioso e perguntou se era por isso que estava sendo caçado. O homem tentou exigir que ele devolvesse, mas o jovem o abriu, esperando um corpo saudável. Então algo estranho começou a acontecer. O ladrão assistiu em descrença enquanto nosso herói, Lu Yao, se tornava um viajante. Vendo isso, o homem surtou, dizendo que Lu Yao causou sua própria ruína. Lu Yao deu um chute na cara dele, dizendo que ele já era um barco afundando. Ele pegou a arma e exigiu respostas sobre a conta de outro mundo, apontando a arma para a cabeça de seu informante. Sob pressão, o cara abriu o jogo. O mundo mudou após a chuva de meteoros de 2050. Algumas pessoas ganharam o poder de viajar para outras dimensões para testes, retornando à Terra quando terminavam. Viajantes vitoriosos eram recompensados com coisas legais, como armas poderosas e remédios universais. Mas as pessoas normais ficaram com inveja e começaram a atacar os viajantes, querendo os segredos dos mundos paralelos. Descobriu-se que algo chamado Contas de Outro Mundo, aparecendo como marcas, teleportava seus portadores para outros mundos. A chave para viajar. Aqueles com esses poderes eram chamados de viajantes. Restavam apenas alguns segundos. Então a porta se abriu de repente. A equipe de ataque entrou correndo para derrubar o agressor e salvar o refém. Mas, surpresa, era o sequestrador quem precisava ser salvo. Nosso herói tinha 1 minuto restante antes de se teleportar para o outro mundo. O sequestrador disse que você só podia entrar no outro mundo apenas com suas roupas, e o tempo lá era super rápido. O herói de pijama ficou chateado, já que a arma do cara teria sido útil lá. Mas Lu Yao ganharia algum tempo, porque o sequestrador capturado seria de interesse do governo e dos 3 anciãos. Enquanto os segundos passavam, ele começou a pensar sobre como o sequestrador mencionou que o primeiro teste era seguro. Mas o cara terminalmente doente decidiu: não vou desperdiçar meus últimos dias. Preocupado, ele queria explorar realidades desconhecidas. Com isso, ele estava finalmente pronto. Após o sistema detectá-lo, ele criou o seu personagem e o deixou na área pública. E assim, o viajante conhecido como Lu Yao fez sua grande entrada. Com seu personagem todo configurado, o protagonista agora podia verificar sua carta de personagem. Lu Yao começou
começou a olhar em volta. A carta de personagem era como uma janela de status, mostrando seus atributos e progresso no teste. O sistema explicou a ele como cada categoria representava um certo atributo. Também o apresentou à sua coluna de itens e habilidades, dizendo que ele poderia carregar 30 itens em sua mochila para trocar ou vender na área pública. Então ele se distraiu com alguém promovendo o equipamento verde chamado Espada de Veneno, mas a multidão estava cética, dizendo que ele explodiria em testes paralelos, e ninguém venderia equipamento verde por causa da penalidade de morte. O vendedor, exibindo a lâmina e outros itens, alegou que eram de mundos paralelos. Ele disse que havia 4 níveis de teste: papel, paralelo, forte e o ainda não alcançado feroz, onde equipamentos azuis e verdes eram feitos. O mentiroso até afirmou que sua arma foi usada por um figurão no oeste extremamente maligno, começando o lance em 500 pontos. Outros aventureiros começaram a dar lances, cada um tentando superar o outro. Isso deixou o vendedor super feliz. Seu golpe estava funcionando. Mas, pouco antes de ele conseguir fechar o negócio, o alarme mais alto na área pública disparou. O sistema avisou todos os jogadores sobre uma pessoa perigosa na área, antes de alertar o Departamento Supremo de Aplicação da Lei. Os caras blindados eram os inquisidores da Zona Segura, parte da classe forte. Seus olhos travaram em Lu Yao, que estava rotulado como número 1 na lista de extremamente malignos. Ele rapidamente percebeu os guardas olhando fixamente para ele. O vendedor, assustado, pegou suas coisas e fugiu, mas um dos caras blindados plantou seu pé firmemente no chão. Então ele saltou no ar, deixando o vendedor loiro horrorizado, pensando que ele não merecia tal punição por um pequeno golpe. Ele se virou para o protagonista, perguntando se ele era quem cometeu um crime real. Nosso herói sabia que tinha que calar a boca e encontrar um local seguro. Lu Yao agora tinha 6 estrelas de procurado acima de sua cabeça, por ser o número 1 no ranking de extremamente malignos, significando que todas as autoridades estariam atrás dele, visando apagar sua consciência, o que era loucura, já que isso deveria ser seguro. O vendedor apontou para ele um portal, dizendo que entrar neste teste o tiraria temporariamente do radar das autoridades. Naquele momento, o cavaleiro se preparou, antes de desferir um golpe poderoso no protagonista, e estava prestes a entrar no portal, enquanto o sistema tentava explicar o conceito para ele primeiro, mas ele não quis saber, exigindo entrada imediata. E assim, o corte poderoso causou grande destruição. O vendedor assistiu ao impacto intrigado. Para seu choque, ele não era o único sendo caçado pelas autoridades. Por causa do ranking do doente na lista de malignos, ele foi teleportado para uma masmorra feroz, onde um baú de tesouro roxo o aguardava após a vitória. A vida de alguém poderia realmente acabar se ele fosse morto no nível feroz. E assim, o protagonista entrou no nível conhecido como Não Perturbe Se Você Morrer. O objetivo deste nível era dar as mãos aos convidados deste famoso teste de programa de namoro e sair vivo. Lu Yao ficou chocado ao perceber que sua vida estava realmente em risco. A multidão, de repente, começou a aplaudir quando um novo candidato chegou, com um microfone na mão e luzes sobre ele. A figura dourada de cueca era o apresentador do programa. O novato estava super confuso, tendo de alguma forma se tornado o primeiro viajante a entrar em um teste feroz. Ele foi então apresentado aos espectadores como Lu Yao da Terra, então ele decidiu seguir o fluxo, e a multidão pareceu adorá-lo. A figura brilhante apareceu, dizendo que o novo cara tinha algumas surpresas selvagens reservadas. Antes de gritar aos patrocinadores do programa, Lu Yao estava todo ouvidos, pensando que este era um programa de namoro. Ele se lembrou de ser um conquistador total de volta na Terra. Mas então, droga, sua doença o cortou de toda a ação com as garotas. O apresentador estava super curioso sobre esse cara estar no nível papel. Todos estavam empolgados porque era a primeira vez que um cara de nível papel participava deste intenso programa de namoro. Lu Yao pediu ao sistema para explicar toda a coisa de nível de força. Então ele explicou que a força tinha toneladas de níveis, com papel sendo o mais fraco, enquanto Elite e Feroz eram os melhores jogadores no jogo. O cara ficou abalado, percebendo que seu primeiro desafio era uma masmorra hardcore com 0 vidas extras. O apresentador começou a se exibir sobre como a morte do humano seria a mais épica no palco, apenas para ser ridicularizado como uma lâmpada queimada. Ele estava totalmente confuso. Então, o cara principal explicou que ele era o único que se encaixava naquela descrição. Então pediu por seu encontro, esperando sobreviver se os convidados gostassem dele. O apresentador tentou dizer que sua forma era apenas uma projeção, mas rapidamente mudou de assunto para apresentar as convidadas.
E então a primeira entrou desfilando. Uma dama com uma figura deslumbrante subiu ao palco. A criatura era chamada de Senhorita Lábios de Passo Suave. Ela parecia estar interessada em nosso herói, mas ele estava totalmente enojado. O apresentador disse que esta convidada estrela adorava perguntar sobre sua aparência antes de mastigá-los e se alimentar de seu medo. Quando perguntado o que ele achava dela, o herói reuniu toda a sua coragem e elogiou seus olhos. Então, era hora de conhecer a segunda convidada. Esta era a senhorita Pernas de Calúnia, uma regular do programa que adorava colocar ovos em seus encontros às cegas. Enfrentando esta criatura parecida com uma aranha, o herói decidiu elogiar sua beleza. E então era a hora da convidada número 3. Nosso herói estava pronto para enfrentar esses dois encontros às cegas, disposto a fazer qualquer coisa para sobreviver. Então a terceira apareceu. A recordista de encontros fracassados, senhorita... Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? A recordista de encontros fracassados, senhorita Bumbum Volumoso, uma açougueira do abismo sem fim que torturou e matou muitos encontros às cegas. Enquanto ela soltava um rugido feroz, o apresentador se virou para o jovem. Ele perguntou se a terceira concorrente era realmente uma fêmea, e isso ofendeu totalmente a criatura. Ela saiu correndo do palco chorando, enquanto o apresentador dizia ao cara para relaxar ou arriscar ser expulso do programa. E Luial apontou como nenhuma das damas correspondia aos padrões de beleza de sua raça. O brilhante disse que havia uma senhorita preguiça, uma beleza de nível feroz, e um dos 7 pecados capitais do abismo. Ele estava super intrigado, mas surpresa, ninguém apareceu no palco. Então o apresentador recebeu a notícia de que a senhorita preguiça disse que preferia encontrar o amor de seu sofá e assistir ao programa de casa. O brilhante explicou que o cara tinha que passar um dia fora com cada candidata. Com tudo pronto, era a hora do jogo. Enquanto isso, o vendedor tentou convencer o júri no tribunal da área pública de que ele não estava ligado ao cara principal. Ele alegou que fugiu pensando que os policiais estavam atrás dele e teria ajudado se soubesse o que estava acontecendo. O juiz disse a Jindali que o tribunal o considerou inocente e livre de acusações. O jovem ficou aliviado, mas como ele fez e vendeu equipamentos falsos de alto nível, ele foi atingido com 200 pontos de maldade e enviado para a cidade extremamente maligna. E com isso, o jovem foi arrastado, gritando que as acusações eram falsas. Quando perguntado se deveriam perseguir o cara principal novamente, o árbitro disse que era inútil, já que um novato nunca poderia sobreviver a um teste feroz. Enquanto isso, na terra do programa de namoro, a senhorita Bumbum Volumoso, encarando o cadáver, estava super irritada com o herói rude e decidiu lhe dar uma lição se eles se cruzassem novamente. Então ela ouviu a voz dele. Nosso herói, que irritou a açougueira do abismo, viu-se enfrentando a ira dela quando apareceu. Naquele momento, ele percebeu. A donzela gigante agarrou sua arma e a levantou alto, pronta para balançá-la para baixo. E com isso, ela decidiu ir para o golpe final. Naquele momento, Luial começou a se perguntar em voz alta sobre a donzela gentil que ele havia ofendido acidentalmente, fazendo o machado parar logo antes de atingir sua cabeça. Essas palavras deixaram a gigante intrigada. Luial então alegou que conheceu muitas mulheres em sua vida, mas foi a primeira vez que se sentiu tão confuso perto de uma, e que ele buscava seu coração terno presente em seu corpo, deixando-a bastante lisonjeada. Ele então procedeu a chamá-la de gentil, humilde e inteligente. Ao ouvir isso, seu status mudou para amigável. Luial então disse que ficou triste ao vê-la partir irritada e com pressa, e que ele conheceu pouquíssimas damas com tal temperamento. Isso fez o coração do monstro pular uma batida, permitindo que ela entrasse no estágio de aquecimento do coração. O homem então apontou um velho ditado, alegando que a verdadeira beleza vem de dentro em vez de fora, e uma flor mais gentil florescendo nos lugares mais horríveis. Antes de comparar a senhorita Bumbum Volumoso à magnífica flor em questão, o machado foi balançado. Enquanto atingia o chão, o herói se virou, confuso. A criatura gigante tinha uma expressão muito feminina em seu rosto. Assim que ela saiu do estágio de obsessão, nosso herói ganhou 500 pontos. Ainda assim, de alguma forma, ele se sentiu tenso. A feminina alegou que ouviu alguém falar sobre ela daquele jeito. A ajudou a tomar uma decisão, deixando-o confuso, e assim ela respirou fundo. Luial percebeu imediatamente o que ela estava prestes a fazer. A açougueira demônio então gritou com a voz mais alta, dirigindo-se às suas rivais, alegando que o convidado masculino
masculino a favorecia. Enquanto as convidadas número 2 e 3 regrediram para o estágio de nojo, a gigante sentiu-se bastante aliviada. Nosso protagonista estava agora em uma situação difícil, já que esta declaração tornaria difícil para ele entrar em contato com as outras duas. A senhorita Bumbum Volumoso então começou a correr em direção ao nosso herói, deixando-o assustado, pois ele sabia que até o menor abraço poderia ser sua ruína. Só então uma teia de aranha foi lançada, agarrando seu pé e fazendo-a cair de cara no chão. E antes que ela pudesse perceber o que estava acontecendo, a açougueira se viu coberta de gosma de aranha. Ela estava particularmente irritada com a chegada de sua rival. A aranha demônio abissal alegou que ela era muito ignorante para lidar com um homem como nosso herói, alegando que ela seria mais adequada e o treinaria bem. A açougueira presa tentou lutar por seu homem, apenas preste ignorá-la e perguntar ao protagonista se ele aceitaria seus ovos. Vendo como esta lutadora estava agora em um estado de nojo, nosso herói precisava da melhor resposta para sobreviver, então ele decidiu assumir a liderança. Ele olhou ameaçadoramente para a criatura e a desafiou por ousar falar com ele daquele jeito, o que a deixou bastante confusa. Lu Yao apontou como a aranha abissal só queria que ele tivesse seus filhos, e que ela só o via como um doador de vida sem alma. E ainda assim, enquanto ela tentava argumentar, apenas para o homem gritar com ela e alegar que era super estranho, ela queria fazer bebês com ele, sem nem mesmo falar sobre o futuro primeiro. Com isso, o status do demônio, assim como o da misteriosa dama, mudou para amigável, deixando ele bastante intrigado. Ao ver isso, os espectadores ficaram atordoados com o quão suave ele foi. Segundo o apresentador, essa atitude foi apoiada por muitas organizações de igualdade de gênero. Só então ele recebeu a notícia de que a quarta candidata, relaxando em casa, tinha se interessado por um concorrente pela primeira vez, exigindo informações sobre nosso protagonista. Enquanto isso, ele se perguntava sobre a estranha mensagem do sistema que recebeu. Ele rapidamente percebeu que havia mais de 3 entidades femininas envolvidas no programa. Só então ele ouviu seu nome, enquanto a terceira convidada apareceu bem atrás dele. Enquanto ele começava a pensar em como deveria manter sua localização em segredo, antes que a senhorita Lábios Vermelhos Suaves pudesse falar, ela foi subitamente esbofeteada no rosto, deixando suas rivais bastante atordoadas. Lu Yao disse a ela que deveria ser mais confiante e não depender do julgamento dos outros para afirmar sua beleza. Esse movimento inesperado deixou a criatura silenciosamente intrigada. Também explodiu a mente do apresentador, que pediu ao diretor para repetir a cena. Todos ficaram perplexos com o fato de um humano de nível 1 ousar esbofetear uma criatura de nível feroz e mortal. O cara brilhante tinha certeza de que Lu Yao estava prestes a ser destruído, já que a pessoa que ele acabou de deixar era super ligada no que os outros pensavam dela. Mas de reviravolta na trama, a que levou o tapa estava corando como um tomate, parecendo toda tímida. A senhorita Lábios Vermelhos Suaves estava chocada, tipo, o que acabou de acontecer? Embora o cara bonito estivesse relaxando sem medo nenhum, o coração dela estava fazendo chachá por causa de suas vibrações mega malignas. Enquanto passava um tempo com a entidade poderosa, Lu Yao desbloqueou uma habilidade chamada Fonte do Mal Supremo. Ele rapidamente percebeu que aquela não era uma terça-feira comum. Esse poder significava que ele estaria sempre no radar das autoridades, permitindo que ele controlasse qualquer um que tocasse por 10 minutos por dia, mandando neles. Lendo isso, o jovem percebeu que tinha acabado de hipnotizar a entidade poderosa. Ela estava totalmente impressionada com o quão épico o cara à sua frente parecia. Ela de repente estava toda interessada em devorá-lo, literalmente. Graças à habilidade, a terceira entidade estava em modo de obsessão total. Ela correu para o nosso herói, pronta para devorá-lo, mas ele reagiu tipo, não, você é uma esquisitona total, assim como as outras duas. Ainda assim, o garoto sabia que cada garota não deixaria as outras ficarem com ele. A senhorita Lábios Vermelhos Suaves bloqueou o machado que vinha, mas foi jogada de lado pela grandalhona, que queria o cara pra si mesma. A aranha decidiu deixar suas rivais resolverem entre si, enquanto ela aproveitava o prato principal sozinha, só pra ele dizer que as outras duas poderiam ter algo a dizer sobre isso. A senhorita Bumbum Grande estava se preparando para jogar a senhorita Lábios Vermelhos Suaves na aranha demônio para salvar o dia. E enquanto ela era lançada, nosso herói pensou, uau, 3 criaturas ferozes estão brigando por mim, mas ele sabia que nenhum amor delas era real. Lu Yao percebeu que escolher uma garota faria as outras duas se unirem contra ele, significando sua ruína. Suas chances de sobrevivência nem aumentariam se ele as deixasse lutar e depois enfrentasse a vencedora poderosa que o superava em muito. Bem nesse momento, a briga das garotas foi interrompida por alguém reclamando de como era difícil escolher. Lu Yao estava tipo, não curto misturar violência e romance.
nuance. A primeira concorrente queria respostas, e a grandalhona também. Então o garoto explicou que lutar não era o caminho para ganhar seu coração, e todas as concorrentes começaram a se preocupar que ele fosse cair fora. Mas ele reagiu, tipo, não, eu só preciso pensar antes de decidir. Então ele sugeriu passar um tempo com cada uma delas para criar um vínculo, esperando que isso pudesse salvá-lo de uma ruína certa. Ele prometeu escolher uma garota após o tempo de convivência. Ele decidiu ser sorrateiro e fazer promessas falsas, como ser um marido leal e um ótimo pai. Ele até disse que se esse amor levasse ao seu fim, ele ficaria de boa com isso. Ouvindo isso, aquela com o coração tocado firmemente declarou que provaria ser a única que poderia realmente tirar sua vida. 50 minutos restavam para o programa terminar e uma criatura estranha estava mastigando sozinha no cemitério. Então ela se virou e levou um tapa na cabeça. A abominação ficou super irritada com o humano, ousando atingi-la. Então ela pulou para acabar com a vida dele. Mas ele invocou uma entidade feroz do nada para se proteger do agressor. E assim, o monstro ficou em uma situação complicada. Ele começou a chorar, tentando barganhar e argumentar, mas a dama apenas alcançou o crânio dele, não deixando outra escolha a não ser lutar, fugir e recuar. Lábios Vermelhos então deu ao garoto um presente, que acabou sendo um olho de carniçal, um item azul raro de um monstro poderoso. A dama queria conversar sobre casamento e outras coisas. Então o jovem reagiu, sim, temos muito o que conversar, enquanto ele agarrou seu ombro e olhou nos olhos dela. Assim, as palavras de sugestão entraram em ação. A dama disse que odiava ser olhada daquela maneira, pois a tornava incapaz de escolher o jeito certo de matar, vendo como sua verdadeira natureza era toda voltada para o instinto assassino. Nosso herói começou a divagar sobre como Lábios Vermelhos era épica, dizendo que arriscaria tudo por ela. Então ele a deixou confusa, dizendo que este programa era como um muro entre eles. Ele explicou como o programa estava apenas usando o drama dela para aumentar as visualizações, e ela deveria se rebelar totalmente. Com a criatura concordando, seu charme funcionou como uma mágica. De repente, o garoto surtou, apontando para uma criatura, dizendo que ela estava lhe dando arrepios. Lábios Vermelhos correu para lidar com isso. Vendo que o jogo estava viciado, nosso herói decidiu mudar o roteiro. Com menos de meia hora restando, ele passou para a próxima garota. Seu cartão mostrava que ele ainda tinha sua metade cheia e todos os seus atributos fracos. Mais tarde, o monstro de aparência feroz foi estraçalhado pela fera real. A malvada estava profundamente pensativa sobre o interesse amoroso que ela queria esmagar. Então, o cronômetro do feitiço acabou. Assim que a garota voltou à realidade, ela mudou para uma vibração brincalhona, conforme o sistema. O xamã percebeu que ela não estava mais sob seu feitiço. Ele decidiu encantar a segunda concorrente, que pensou ter sido drogada caindo de amores pelo herói. Ele disse que estava apenas refletindo os sentimentos dela. A aranha abraçou o humano, dizendo que se ele escolhesse qualquer rival, ele estaria perdido, e que escolher ela era a escolha certa, já que ela cuidaria dele. Ela até ameaçou abri-lo se ele ousasse rejeitá-la, então ele concordou, dizendo que havia problemas. Deixando a aranha confusa, nosso herói a lembrou de sua promessa de protegê-lo se ele se tornasse seu parceiro. O demônio confirmou que era seu dever. Ele alegou que o programa não se importava com a felicidade dela e estava atrás dele. Ele decidiu usar seu poder para dizer que o jogo deveria ser cancelado. Então uma presença furiosa avançou contra ele, irritada com seus truques. A aranha estava curiosa sobre a raiva de Lábios Vermelhos. Liu Yao alegou falsamente que ela estava lá para acabar com ele por rejeitá-la. Lábios Vermelhos avançou com intenção assassina, mas um projétil veio do nada, forçando-a a bloquear e interromper seu ataque. Ela reconheceu o movimento como sendo da aranha. Ela ficou chocada ao descobrir sua rival defendendo o manipulador. Liu Yao pediu para ela relaxar e deixar isso para lá. Lábios Vermelhos estava furiosa com a aranha bloqueando seu caminho, então ela invocou sua arma para derrubá-los. Então uma tempestade de fluidos de teia irrompeu, congelando a raivosa no lugar. A fúria a consumiu tanto que ela usou sua lâmina para cortar as teias e seus próprios braços para se libertar. Ela avançou através dos projéteis da aranha, até mesmo decepando um de seus membros, mas o roxo ficou atordoado. Ele perguntou se ela ainda estava falando sério. A enfurecida exigiu que o manipulador fosse entregue. O demônio disse que não estava com medo, e assim as duas criaturas ferozes se enfrentaram. Com 5 minutos restantes antes do show terminar, enquanto isso, nosso herói observava de longe, sentindo-se impotente para intervir. Então, alguém o chamou. O terceiro finalmente apareceu. Senhorita Bumbum Grande
estava irritada por ter esperado tanto apenas para encontrá-lo com suas rivais. Ela perguntou se ele era um mentiroso. Antes que ele pudesse responder, seu braço foi decepado. Nosso herói se viu encurralado contra o cemitério com 1/10 de sua vida, tentando estancar o sangramento. As coisas pareciam difíceis para nosso herói, já que ele havia perdido a maior parte de sua vida e uma grande parte de seu SP. O açougueiro notou como o jovem a lembrava de alguém que ela conhecia antes de se tornar um demônio. Ela disse que, naquela época, ninguém a notava por causa de sua aparência. Até que um dia, ela esbarrou nesse cara que se importava com sua personalidade, fazendo-a se sentir confortável pela primeira vez na vida. Então ele pediu para ela entregar um pacote cheio de coisas seriamente suspeitas. O açougueiro se viu correndo por sua vida enquanto esses caras com paus começaram a persegui-la. Quando ela chegou lá, ouviu alguém gritando que uma fera feia morderia o pó desta vez. Os amigos do cara começaram a zombar dela, mas eles estavam secretamente gratos porque ela lhes trouxe um saque épico. Ouvindo isso, ela simplesmente caiu em prantos. O cara começou a divagar sobre como era fácil mexer com o açougueiro e conquistá-la apenas sendo um pouco legal. Com todas as provocações e insultos, a garota feia simplesmente não aguentou mais. Então ela invadiu o bar e começou a derrubá-los, um por um, em um ataque de loucura e raiva. De volta ao presente, ela explicou como o falante que ela havia eliminado anteriormente a lembrava muito do charmoso à sua frente. Então ela perguntou a ele se ela poderia eliminá-lo também. Nesse momento, Lu Yao apontou como tocar em seu braço, faltando. Era um grande erro. E antes que ela percebesse, seu poder foi ativado. Hora de soltar algumas palavras de sugestão. Ele então perguntou ao demônio se ela ao menos sabia seu próprio nome, deixando-a super curiosa. Nosso herói apontou como, apesar de jogar esse jogo várias vezes, ela sempre ficava presa com o mesmo título idiota. Todos, em sua vida passada e presente, apenas a viam como uma ferramenta. Vendo-a confusa sobre seu próximo passo, o garoto disse que ela deveria destruir este jogo e seus espectadores zombeteiros, junto com aqueles que lhe deram aquele título bobo em vez de seu nome real. Com isso, o demônio soltou um rugido feroz. Todos, incluindo suas rivais, ficaram em alerta máximo. Senhorita Bumbum Grande então avançou contra os dois. Com 30 segundos restantes no relógio, as três criaturas ferozes deram tudo de si. 10 segundos para o fim, e nossos heróis começaram a perder vida devido à perda de sangue. Então, ele agarrou a perna do demônio, junto com o braço daquela com a boca gigante, e sua arma, o estripador feroz. Só então, as três convidadas notaram ele. E assim, o de língua afiada se despediu enquanto entrava no modo de quase morte no final do show, ganhando ainda mais admiração da misteriosa quarta entidade. Após a falha épica, o açougueiro relembrou cada vez que esteve no show. Ela também se lembrou das palavras do manipulador, dizendo que ela nunca fazia o que realmente queria. De volta ao palco, o apresentador ficou chocado ao ver as damas experientes serem superadas por um novato tão facilmente. Isso decepcionou totalmente a multidão, que pagou para ver uma ação séria. O apresentador lembrou aos competidores que seu desempenho medíocre seria uma grande mancha em seus registros. Mas antes que ele pudesse terminar, uma corrente voou. A lâmina gigante passou raspando por ele. E assim, a açougueira gigante fez sua entrada. Na frente de suas duas rivais, ela disse que o show deveria ser cancelado. Vendo a multidão adorar o drama, o apresentador decidiu seguir o fluxo. A lâmpada tentou argumentar que eles não deveriam mexer com o jogo ou perderiam sua chance de encontrar o amor. Então, uma quarta presença apareceu, irritada com todo o barulho. Com isso, todos se calaram. A chegada repentina chocou o apresentador. Não era ninguém menos que a senhorita Preguiça, fazendo sua entrada surpresa. Ela disse que odiava multidões e deu a eles 10 segundos. Todos ficaram confusos, mas eles entenderam rapidamente quando ela começou a contagem regressiva. Com isso, toda a multidão disparou, correndo por suas vidas. E assim, o apresentador foi deixado sozinho com os 4 competidores. Quando perguntada sobre o que ela queria, a vermelha exigiu informações sobre o candidato masculino. Então, o apresentador tentou argumentar sobre o quão fraco ele era. Mas, diante de um olhar mais sombrio, ele imediatamente cedeu e entregou as informações de joelhos. A história sobre o herói a deixou um tanto impressionada. Com isso, ela pediu aos outros competidores que voltassem ao trabalho antes de fazer sua saída. Lábios Vermelhos ficou intrigada quanto ao interesse do poderoso demônio no humano. Naquele momento, a lâmina gigante foi erguida. Quando perguntada se ela realmente planejava se rebelar contra o jogo, a grande dama disse: "Eu sou imparável." Enquanto isso, na cidade principal de nome vermelho, conhecida como Cidade do Mal Extremo, o vendedor começou a reclamar de sua má sorte, acabando no lugar errado na hora errada. Então ele se assustou com um cara aleatório que perguntou se ele queria ser comido. Esse cara assustador era um monstro de língua comprida. O garoto rapidamente voltou ao trabalho, dizendo que estava apenas falando sozinho. Com isso, a criatura de pescoço longo decidiu seguir em frente, resmungando sobre como o governante da cidade só os deixa comer quem quebra as regras. O garoto apavorado desejou poder ser
ser como aqueles jogadores de elite, mesmo sabendo que nem mesmo os atravessadores de elite, patrocinados por guildas, conseguiam conquistar um julgamento feroz, apenas para ser provado errado. A loira ficou totalmente chocada quando alguém realmente passou em um julgamento de alto nível. Depois disso, o sistema parabenizou nosso herói por completar a masmorra feroz com estilo, ganhando 5.000 pontos, um baú roxo, 2 pontos de atributo e 2 níveis. E porque o novato realizou essa façanha épica, o sistema lhe deu 10 pontos de espírito e a escolha de ir para casa ou explorar a Cidade Vermelha um pouco. Como ele era o número 1 na lista do mal, nosso herói surgiu dentro da cidade principal de nome Vermelho. E, vendo que recuperou seu braço direito, nosso herói percebeu que todos os danos do julgamento foram apagados no final. Olhando para a cidade extremamente maligna, ele achou um pouco parecida com a primeira zona segura. Nosso herói então decidiu verificar o baú roxo. Dentro, ele encontrou uma habilidade roxa chamada Descida do Demônio, que permite ao usuário entrar em frenesi enquanto perde vida e SP. O protagonista percebeu imediatamente que este era um poder de alto risco. Mesmo assim, ele decidiu aprender, porque poder é poder. O jovem então verificou o resto de seu inventário, começando com o invólucro da ferocidade, que drenava constantemente sua saúde, mas lhe dava uma aura feroz e aumentava seu poder de fogo a cada abate. Esses efeitos impressionantes deixaram nosso herói maravilhado. Lu Yao então decidiu dar uma boa olhada em sua janela de status. Antes de invocar o feroz Reaper ao pegá-lo, ele notou imediatamente sua saúde caindo. No entanto, essa arma aumentou sua classificação de poder de iniciante para forte. Vendo o quão eficaz era, o jovem decidiu combiná-la com poções de saúde para torná-la mais eficiente. Só então ele foi avistado por um dos monstros de língua comprida. Este ficou chocado ao ver o humano usando a aura da ferocidade. Ele se sentiu imediatamente sobrecarregado pela presença aterrorizante do jovem. E assim ele se desculpou por ser rude e disse que iria embora antes de fugir como se estivesse atrasado para o jantar. Vendo isso, nosso herói decidiu baixar sua lâmina para evitar mais problemas. Só então ele foi chamado por outro viajante que sugeriu formarem uma equipe já que ambos estavam lá por causa de seus pontos de maldade. O Lu Yao o reconheceu imediatamente como o vendedor de antes. Vendo que o homem era o protagonista, o vigarista ficou super irritado, culpando-o por ter sido enviado para a cidade de nome Vermelho. Nosso herói se desculpou, dizendo que não teve a intenção e que era apenas um iniciante. Mas o loiro estava cético, já que um iniciante nunca poderia acionar um alarme de 6 estrelas. Só para ele insistir que estava tão confuso quanto, já que tudo aconteceu tão rápido, e disse que estava procurando alguém para explicar este mundo. O vendedor concordou em abrir o jogo. Ele então explicou como este mundo tinha 4 níveis de zona: papel, médio, forte e feroz, e que os testes os teletransportavam aleatoriamente para um local nesta dimensão. Zonas seguras ofereciam proteção total aos viajantes, onde eles podiam renascer após a morte sem consequências. Zonas de papel tinham monstros fracos e baixos riscos, com apenas pequena perda de equipamento na morte. Zonas médias tinham criaturas mais fortes, que deixavam cair equipamentos caros de grau verde ao morrer, mas você perderia todo o seu inventário se caísse lá. E áreas fortes tinham monstros ainda mais poderosos que deixavam cair equipamentos azuis inestimáveis, mas morrer lá resultaria em sérios danos mentais. É por isso que o loiro avisou nosso herói para escolher sabiamente seus testes. Certo, prepare-se, porque esta história está prestes a ter um brilho. Aqui vamos nós. Então, aqueles que derrotaram totalmente os testes de nível difícil, sim, eles fizeram alguns sacrifícios épicos para acertar as estratégias certas. Lu Yao então fez a pergunta sobre o nível final. O cara ficou todo nervoso explicando como os níveis ferozes eram zonas onde a rede de segurança do sistema estava totalmente ausente. E embora eles tivessem aqueles itens roxos épicos, morrer lá significava fim de jogo, tipo, de verdade. Além disso, eram zonas bloqueadas, sem permissão de entrada para jogadores. O vendedor ficou tipo, sem chance, ao ouvir que alguém realmente venceu uma masmorra feroz. O protagonista estava todo ouvidos, super intrigado. Ele foi aconselhado a relaxar sobre o último nível, já que a cidade de nome Vermelho ficava bem em uma zona de perigo, o que significa que perder lá era um grande risco, tipo um negócio de vida ou morte. Mas ei, eles podiam voltar para a zona segura, descartando seus pontos de maldade através de tarefas. Então eles perguntaram a pontuação do novato. O novato verificou e ficou tipo, eu tenho muitos pontos. Acontece que seus pontos de super maldade estavam fora das paradas. Tipo, infinitos. O caos era a vibe na cidade super maligna. Humanos diziam que eram de nível inferior, mas ainda podiam fazer algumas tarefas para comprar sua saída. Então, o monstro na frente do nosso herói perguntou, quer entrar?
O garoto respondeu: não, estou bem. Mas então, bom, empalamento pela mão do monstro. A múmia disse: se você chegar perto da minha loja, tem que comprar algo. O cara loiro disse que os NPCs monstros na cidade eram anti-humanos, então eles tinham que manter a discrição. Assim que ele explicava a necessidade de manter a calma, ele percebeu que seu novo amigo havia desaparecido. Lu Yao finalmente encontrou uma loja. Seu amigo disse: cara, você é louco. Ele até disse para ele fugir antes que um monstro o visse. Mas, surpresa, o protagonista o ignorou e entrou na loja do monstro. Lá dentro, ele estava em alerta máximo. A vibe do lojista mudou quando ele viu um cliente humano. Nosso herói disse: estou aqui por poções de cura. O vendedor aceitou vender, mas por 500 pontos. Mas, quando ele verificou os rótulos, ele pensou: espere, diz 50 pontos. O monstro disse: humanos pagam 10 vezes mais, lide com isso. Ele até riu, dizendo que o herói não tinha escapatória. Então, o humano trancou a porta. Com um sorriso astuto, ele disse: acho que você está preso aqui. A criatura verde ficou super confusa. Antes que percebesse, ele estava gritando de dor, cortado ao meio. Ele ficou abalado pela aura feroz, totalmente apavorado enquanto o garoto se aproximava. Lu Yao estava irradiando essa vibe divina e feroz. O monstro estava morrendo de medo. Ele argumentou que o senhor da cidade puniria o humano por matar um dono de loja. O jovem achou interessante, pensando que o senhor não gostaria dos preços do comerciante. O monstro, tentando se defender, viu de repente as lâminas se aproximando. O humano exigiu todos os itens por 1/10 do preço. O refém não teve escolha, a não ser concordar. E assim mesmo, o jovem saiu da loja com equipamento novo. Lu Yao tinha certeza de que o roubo foi apenas legítima defesa. Ele estava empolgado, conseguindo várias poções por uma pechincha. Além disso, ele pegou o equipamento azul Manto Espectral, que esconde sua vibe de criaturas médias e de papel, e até solta uma cortina de fumaça por apenas 800 pontos. Ele ainda tinha 4.500 pontos restantes. E assim mesmo, ele estava ficando cada vez mais imerso no outro mundo. Enquanto isso, de volta à Terra, em uma loja onde um gigante estava pegando mantimentos, o cara imponente olhou para o doce, estendeu a mão e pegou um enquanto sua marca começava a brilhar. No caminho de volta, ele recebeu uma mensagem. O cara tentou dizer que queria evitar os 3 anciãos e relaxar com sua filha, mas quando ouviu sobre alguém vencendo um teste de nível feroz, Meng Xiaohua, que havia conquistado o trem da morte de nível forte, ficou subitamente sério. Enquanto isso, o cara loiro, totalmente impressionado, perguntou ao protagonista como ele conseguiu pontos suficientes para pegar o caro manto espectral. Então, ele explicou como o lojista foi super generoso com o desconto. Sim, isso era difícil de acreditar. O grande vigarista fez o menor comprar uma peça dele por 500 pontos. Isso fez o vendedor pensar que encontrou um cara super rico que ele poderia usar totalmente. Então ele sugeriu que formassem uma equipe no futuro. Nosso herói, o cliente, disse: não estou interessado. Mas Jindali disse: não, cara, você seria mais do que apenas um ajudante. Então ele começou a implorar por um vínculo de pai e filho com o personagem principal, literalmente ajoelhando e implorando por isso. Nosso herói estava apenas parado lá, maravilhado com o quão descarado esse cara era. Mas isso o fez rir. Então ele sugeriu que se tornassem amigos. E os dois jovens fizeram um aperto de mão legal, tornando-se amigos oficiais. Jin Dalida então desconectou, dizendo ao protagonista para procurá-lo se precisasse de alguma coisa. E então ele partiu. Enquanto isso, nosso herói estava curioso sobre essa nova maneira de conversar entre viajantes. Então o sistema disse a ele que ele seria enviado de volta ao mundo real em breve. E assim ele desconectou, voltando para a Terra. Seu próximo desafio foi marcado para o mesmo horário no dia seguinte. Verificando a hora, Luia percebeu que cada minuto no mundo real era como 10 no outro. Ele pegou sua poção de saúde e ficou chocado por poder trazê-la para o mundo real. Então ele a virou e jogou a garrafa vazia, que desapareceu no ar. Luiao então passou pelo orfanato, que estava super animado naquela noite, mas ele não prestou muita atenção e foi direto para o hospital. Os órfãos ficaram empolgados ao ver seu irmãozão Li com presentes, perguntando se ele estava feliz com a vida. Jin disse que em breve ele estaria. Os pequenos ficaram curiosos. Então ele contou a eles que encontrou um novo pai que era rico. As crianças riram, dizendo que ele sempre tenta isso e falha todas as vezes. Jin nos repreendeu, dizendo que dinheiro é importante e ele precisa sustentá-los. Então ele avistou um rosto familiar do outro lado da rua. Era nosso herói, vestindo pijama. A enfermeira disse que eles estavam muito preocupados com ele. Então ele explicou que saiu para uma caminhada rápida, já que sua doença era incurável e o tempo estava passando. Com isso, ele alegremente se escoltou de volta ao seu quarto. As enfermeiras sentiram pena do rapaz bonito porque, apesar de sua energia, ele estava lutando contra essa doença desconhecida. Enquanto isso, nosso herói pensava em todas as poções de saúde e mana que tomou, e imaginando se ajudariam.
Ele também pensou sobre como quanto mais tempo ficasse doente, mais alucinaria. Abrindo a porta, ele ficou chocado. Uma figura deslumbrante com orelhas pontudas e chifres estava relaxando em sua cama. Apesar do corpo épico e da aparência insana à sua frente, o paciente manteve a calma. A demônio estava até jogando em seu console. O jovem achou que estava apenas vendo coisas por causa de sua doença. Ele estendeu a mão para sua gaveta e pegou alguns comprimidos. Era sua primeira vez alucinando tão forte, vendo uma demônio em sua cama, jogando 7 pecados capitais e falhando no primeiro nível. Após perder o jogo, Sloth ficou super irritada. O jovem tomou seus comprimidos pensando que a demônio desapareceria em breve. Então, o console foi empurrado em seu rosto. Sloth o desafiou a vencer o nível que ela não conseguiu, mas, para sua surpresa, ela foi subitamente cutucada, repetidamente, bem no peito. Isso a irritou profundamente. O protagonista pensou que suas alucinações eram tão reais que ele podia senti-las. A demônio estava super irritada com essa nova fonte de caos pateta e sem noção. Assim que ele começou a ficar curioso sobre seus chifres, um vento repentino varreu o hospital, uivando pelos corredores. As enfermeiras ficaram preocupadas enquanto tudo escurecia. Ela deu a ele 3 segundos para parar de ser um esquisito, mas ela estava tão brava que pulou a contagem regressiva. Antes que ela pudesse atacar, o jovem implorou por misericórdia, dizendo que era tudo pelo seu console, implorando por uma chance de consertar as coisas. Pouco depois, as luzes piscaram e voltaram. A enfermeira veio verificar o paciente, que disse a ela para relaxá-la fora porque ele estava sem roupa. Assim mesmo, nosso herói derrotou totalmente Sloth no jogo. Vendo seu avatar com uma aparência fantasmagórica, ela brincou que o desenvolvedor do jogo deveria ser comida de servidor. Mas nosso herói a provocou, dizendo que seu visual no jogo era ainda mais maluco. Ele explicou que, exceto por alguns, os humanos geralmente veem o desconhecido como assustador, não bonito. Ele reconheceu instantaneamente a 4ª participante do show, Senhorita Sloth. Ela ficou impressionada com seus nervos de aço, dizendo que é por isso que ele sobreviveu à fonte do mal, ao contrário de outros, deixando ele abalado, percebendo que todos os outros portadores de habilidades ainda estavam vivos. Sloth explicou que ele ainda estava no estágio 1, o que significava que não tinha esquadrão ainda e tinha que enfrentar masmorras mortais sozinho. Ela disse que apareceu no mundo real para avisá-lo sobre corridas de teste imprudentes, prometendo que eles se encontrariam novamente. Luial ficou curioso sobre a fonte do mal, pensando que estava ligada à sua doença, e perguntou se toda a espécie dela podia saltar entre realidades. Ela o tranquilizou, dizendo que ela era diferente e tinha que sair logo para evitar alguns figurões. Ela também disse que ele aprenderia mais sobre seu poder no caminho, antes de dizer a ele para se manter vivo e deixá-la partir. Isso o atingiu que ele tinha que continuar seguindo em frente. Ele também se perguntou se o console foi deixado para trás de propósito. O sistema chamou de um jogo onde os donos lutavam para vencer o chefe final, que poderia invocá-los, deixando-o irritado já que ele ajudou muito. O texto detalhava as tarefas do aventureiro neste difícil teste de nível que nosso herói de nível 3 entrou. Vencer daria um baú azul, mas resetaria habilidades e perderia itens. Com isso, o jovem estava livre para curtir o jogo, ligando o modo anônimo para seu primeiro multijogador. Nosso herói chegou aos portões, trazendo seu manual do funcionário para a praça antes que o tempo acabasse, e após uma rápida olhada no livro, ele abriu a porta. Assim que o limite de tempo chegou a 0, ele se viu entre muitos outros viajantes, que pareciam mais experientes e tinham equipamentos melhores. Ele então fechou a porta atrás de si e tentou passar pelos outros viajantes. Vendo que ele era nível 3, um jogador pensou que eles perderiam, mas outro disse que novatos geralmente se juntam a profissionais. Então um dos profissionais invadiu a sala. Era Jian Kun, nível 10, do Acer Dragon, também conhecido como Moti Blade, que disse à sua equipe para não atrasá-lo. Alguém o julgou por desligar o modo anônimo, mas outro disse que era seu direito como um membro poderoso do Acer Dragon. E o Moti Blade alegou que já tinha vencido este teste antes e disse aos outros para ouvi-lo para a vitória. Todos concordaram em seguir sua liderança, e ele falou sobre como jogadores comuns temem essas masmorras. Então algo chamou sua atenção. O jogador de nível 10 apontou para o de nível 3. Nosso herói ficou confuso. O cara alto perguntou sobre seu nível. Vendo como os novatos geralmente estavam em testes de nível papel, ele explicou que devia ser má sorte. Jiankun concordou em deixá-lo entrar, mas disse para não ser um peso morto. Exatamente quando nosso herói
herói pensou que esta missão seria moleza. O melhor trunfo do humano levou um tiro na cabeça. Todos ficaram horrorizados enquanto os óculos estilhaçavam e enquanto seu poderoso portador encontrou seu fim. Então o atirador deu as boas-vindas aos viajantes ao Yellow Spring Express, dizendo que fez um favor a eles ao eliminar o retardatário que quebrou as regras com sua demora. Com isso, o velho deu as boas-vindas aos seus novos funcionários de braços abertos. Todos ficaram chocados quando um jogador de nível 10 foi eliminado com um golpe. O velho os tranquilizou, dizendo que os funcionários não podiam se rebelar contra o gerente de acordo com o manual que eles podiam ler a qualquer momento. Isso fez nosso herói perceber que a autoridade do gerente era absoluta, significando que ele poderia facilmente eliminar qualquer jogador. O gerente então disse à sua equipe que eles tinham 3 entregas para fazer, com as azuis sendo fáceis e as vermelhas sendo difíceis. Ele disse que eles só precisavam concluir 3 entregas para passar neste teste. E assim, a missão principal começou. Um dos jogadores, Emily, pegou um pedido vermelho, pensando que seria moleza, mas surpresa, pediu para ele dar um tapa em um chefe de nível forte chamado Shadow Demon Wolf. Todos riram enquanto ele se recusava a fazer a tarefa ridícula. Mas então ele ficou chocado ao ser subitamente abatido. A magia deixou claro que eles não podiam desistir das entregas, e eles simplesmente tiveram que aceitar. O gerente então explicou como ele odiava os quebradores de regras. Ele prometeu não machucá-los se fizessem seus trabalhos corretamente antes de começar o jogo e mencionar um limite de tempo. Os jogadores ficaram apavorados com as folhas vermelhas, pois eram missões impossíveis. Mas, de repente, alguém disse que pegou uma fácil. O jogador que descartou uma folha azul foi Tasco, entregando o jantar no quarto 306. Agora, com o pacote em mãos, ele decidiu ir primeiro, correndo em direção às saídas. Os outros jogadores começaram a olhar uns para os outros. Enquanto este saía cuidadosamente do quarto, ver como as regras apenas diziam que você tinha que terminar uma missão que aceitou, significava que os jogadores podiam roubar as tarefas dos outros. Naquele momento, o fã de Chun-Li exigiu ver o caderno do nosso herói. O Lu Yao percebeu imediatamente que era um daqueles momentos de se juntar contra um novato. Um cara disse que não tinha nada a perder como iniciante, enquanto o outro sugeriu negociar. Isso realmente interessou o protagonista. Antigamente, quando andava com Sloth, ele perguntou a ela sobre compartilhar pontos de maldade para entrar em provações mais fáceis. Ela confirmou, dizendo que isso também tornaria as provações mais difíceis para aqueles com quem ele compartilhasse, e ele enfrentaria desafios mais árduos, como a fonte do mal. Ela também ficou impressionada com o quão imperturbável ele estava diante dessa realidade injusta. De volta ao presente, ele concordou em negociar com os outros, abrindo seu caderno para revelar uma folha vermelha. Os caçadores decepcionados ficaram perplexos com o papel. Nosso herói então começou a folhear seu caderno, deixando-os ainda mais perplexos, já que ele tinha toneladas de pedidos. E enquanto ele mostrava a última página, ele disse novamente que estava aberto a negociações. Todos ficaram atordoados, pois ele tinha um caderno completamente vermelho. Então, quando ele perguntou novamente se alguém queria trocar pedidos, os 3 jogadores recuaram, dizendo que não queriam mais. Todos começaram a se afastar do herói, temendo sua má sorte. Mesmo assim, ele não se incomodou com essa solidão. Naquele momento, um aplauso foi ouvido. O gerente o parabenizou por ser o primeiro a ter 3 pedidos vermelhos, mas disse que era má sorte, já que ele ainda era muito fraco. Lu Yao decidiu fazer uma pergunta ao homem entretido. O gerente permaneceu firme, mas concordou em dar uma resposta e não mais do que isso. O jovem apontou como o velho estava tentando indiretamente fazer com que os jogadores escolhessem pedidos fáceis e deixassem os difíceis, significando que ele tinha algo a perder se um jogador conseguisse completar 3 pedidos vermelhos de uma vez. Isso o deixou bastante intrigado, já que foi explicado como completar 3 missões difíceis o colocaria em uma situação complicada, e é por isso que ele ficou feliz em vê-las nas mãos de um fraco. O velho ficou impressionado, já que este tinha na mistura certa de talento e ego. Então ele confirmou que quanto mais difícil a tarefa, melhor a recompensa, e perguntou ao herói se ele tinha mais perguntas, mas este recusou, dizendo que não queria acabar daquele jeito. Como o gerente disse, ele só responderia a uma pergunta. Isso o deixou interessado, já que seu plano havia sido descoberto. Mesmo assim, ele não ficou surpreso com aquele que sobreviveu ao feroz programa de namoro de nível. E enquanto saía, uma voz foi ouvida de repente, iluminada por uma cabeça careca declarando que tinha 3 papéis azuis e exigindo negociar. O cara gigante achava que não havia chance do herói sobreviver a 3 pedidos vermelhos, e ele
estava pronto para arrancá-los para se manter seguro. Nosso herói ficou instantaneamente em alerta máximo. Acontece que ele era um guerreiro secreto de nível 15, Meng Xiaohua. Ele conhecia esse nome, uma lenda total em completar provações difíceis. O loiro já tinha mencionado ele antes. O grandalhão percebeu que o jovem o conhecia e perguntou o que ele ia fazer. Lu Yao sacou seu caderno, fazendo parecer que ele ia entrar no jogo, mas, surpresa, ele rasgou o papel vermelho, assumindo a missão ele mesmo. O jovem começou a se afastar, dizendo que foi um acidente total, mas então ele foi chamado de volta para ficar parado. Meng Xiaohua estava furioso, avançando contra o cara que ousou zombar dele, pronto para lhe dar uma lição. Mas então, o jovem invocou sua lâmina, deixando Meng Xiaohua totalmente confuso. Lu Yao perguntou ao grandalhão o que ele queria ensinar a ele. O grandalhão riu um pouco, então disse que queria mostrar que podia negociar com alguém tão poderoso quanto ele, mas estava secretamente com medo de sua arma. Nosso herói entrou no jogo, sabendo que o jogador experiente estava aterrorizado com suas tesouras gigantes. E então ambos começaram a rir, pensando o pior um do outro. E com isso, eles se despediram. O guerreiro de nível 15 decidiu encontrar outro portador de papel vermelho para uma recompensa maior. Mas, primeiro, ele tinha que lidar com os incômodos ao seu redor. Ele afirmou que, embora a aprovação fosse difícil, os jogadores eram ousados até mesmo por chegarem perto dele. Um deles disse que a vontade dos 3 anciãos era absoluta e derrotar o guerreiro de nível 15 na aprovação seria ainda melhor, avançando contra ele apenas para ser agarrado pelo rosto. E, para choque de todos, Meng Xiaohua, que tinha um caçador no ar, apontou as fraquezas de seu oponente antes de finalmente soltar o crânio do cara de seu aperto esmagador. E enquanto o cara começava a desaparecer, alguém apontou que ele tinha o poder de dominador muscular. O grandalhão confirmou isso, avançando contra seu oponente de cima para arrancar seus pedidos vermelhos. Enquanto isso, Lu Yao estava na escola, entregando uma boneca perdida para a mulher louca de nível forte, fazendo-o pensar que tinha que entregar um item perdido. A descrição da boneca era super suspeita. Nosso herói apontou como Yellow Spring era pouco profissional, já que a boneca não estava em nenhum pacote e tinha uma descrição ruim. Quando chegou ao endereço, ele se perguntou se era a casa da mulher louca. Ele tocou a campainha, dizendo que estava lá para entregar algo para a mulher louca. Lu Yao então esperou silenciosamente por uma resposta, apenas para ser recebido com um grito aterrorizante. Isso o deixou totalmente abalado. Enquanto isso, em outro lugar, um caçador deveria entregar comida e foi agradecido por seus serviços. Mas ele estava confuso, sendo amarrado apesar de completar a tarefa. O lobo em pele de cordeiro disse que a quantidade que ele trouxe não era suficiente e adicionar sua carne à refeição realmente a completaria. Ao mesmo tempo, outra caçadora teve que entregar sinos de templo ao templo Changsheng e foi agradecida pelo monge, mas as muitas armas apontadas para ela a deixaram super curiosa sobre essa forma de agradecimento. Enquanto isso, o jovem estava bebendo uma poção enquanto corria por sua vida da mulher louca, incapaz de contatar o mundo exterior. Ela estava determinada a acabar com ele. Então ele avistou uma porta à frente e rapidamente esticou a mão para abri-la. E pouco antes de ser esfaqueado pelas costas, ele conseguiu bater a porta atrás de si. A mulher gritou por Xiao Xiao. Vendo-a bater na porta como uma louca, ele percebeu que precisava de um plano para se salvar quando ela quebrasse. O jovem ficou surpreso. O quarto em que ele entrou era diferente do resto da casa assustadora. A porta estava cedendo lentamente. Ele então avistou 8 desenhos de criança. Eles pareciam um presente de uma filha para uma mãe. Ele se virou e viu um calendário sobre os dias perdidos da garotinha. Enquanto folheava as páginas, ele percebeu que a pequena estava desaparecida há eras. E assim que ele chegou a um certo mês, algo amarelo apareceu, então caiu do calendário. Era um cartão de visitas dizendo que a Yellow Spring Express poderia te conseguir qualquer coisa que você quisesse. Nosso herói achou isso hilário, pensando que era totalmente falso. Bem nesse momento, uma faca cortou a porta. Lu Yao percebeu que precisava acalmá-la para entregar a boneca adequadamente, então ele espiou dentro do guarda-roupa. Com isso, ele decidiu tentar algo selvagem. Naquele momento, a mãe invadiu o quarto, mas sua raiva desapareceu quando ela viu o que estava à sua frente. O cara mau tinha se transformado em um fã, fingindo ser a filha da mulher louca. A mulher instantaneamente pensou que era sua filha adulta e correu para abraçar sua criança, esperando que ela ainda estivesse viva. Mesmo assim, o louco disse que não era verdade, enquanto ele gentilmente tirou a faca da mão dela e esfaqueou a si mesmo no estômago, deixando-a em descrença. Antes de tudo começar, uma
figura se aproximou da garotinha, ela se virou e ficou totalmente apavorada. Segundos depois, sangue cobriu a grama e a boneca. Mais tarde naquele dia, quando a mãe veio buscar sua filha, ela ficou horrorizada, encontrando nada além de uma poça de sangue. Agora, nos braços da mãe devastada, nosso herói usou suas palavras para trazê-la de volta à sanidade. Naquela época, a senhora foi bem-vinda à Yellow Spring Express. O gerente disse que eles poderiam entregar qualquer coisa que seu coração desejasse. Então, a mulher perguntou se ele tinha visto sua filha, dando-lhe uma foto e uma descrição. Para seu choque, o homem disse que a tinha visto, então ela implorou por mais informações. O homem disse que ela tinha que pagar um preço pelos seus serviços de entrega. A mulher imediatamente se ajoelhou, implorando pela volta de sua filha. Com isso, a entidade ativou seus poderes, dizendo que a senhora teria que enlouquecer para ter sua filha de volta logo, dizendo que ela tinha grande potencial para o negócio deles. Voltando ao presente, a mulher miserável estava implorando novamente. Loyal ficou chocado ao vê-la resistindo aos seus poderes de charme. A mulher disse que sua filha desapareceu quando ela acordou, então ela preferia continuar dormindo. Nosso herói sentiu pena do seu estado triste, e assim que ele se perdeu em sua dor, a mãe foi então chamada. A princípio, ela pensou que era sua filha, mas dentro era um homem adulto fingindo, deixando-a super irritada. Loyal a parabenizou por sair da loucura, dizendo que ela estava negando que tinha acordado há muito tempo. E isso a deixou totalmente confusa. Loyal explicou como seu gerente o enviou para lhe entregar a boneca, pedindo que ela pensasse sobre o que isso significava. O homem então apontou que ela poderia continuar na negação ou contar com os outros, antes de pedir que ela pegasse a boneca e deixasse uma avaliação de 5 estrelas. E assim, nosso herói completou sua primeira entrega vermelha, dobrando suas recompensas finais. E com isso, ele decidiu fazer sua saída. E só então ele foi parado por a mãe, perguntando se sua filha tinha realmente deixado este mundo. Então ele disse que ela teria que ver por si mesma. Pouco depois, as cortinas finalmente se abriram. A mãe estava determinada a ir encontrar sua criança. Naquele exato momento, a figura da mulher louca se despedaçou. Ao pegá-la, o gerente sentiu decepção, pois era uma história bem interessante. Então ele decidiu seguir para a próxima cena, perguntando a Xiao Xiao se ela concordava. A criatura respondeu com um som assustador. Pouco depois, no centro de fitness Yellow Spring, um cara gordinho estava empolgado por finalmente conseguir seu remédio para a perda de peso. Mas quando ele abriu o pacote, tudo o que viu foi uma refeição saborosa. E assim, o ginasta se viu dominado pela fome e enlouquecido pelo seu próprio apetite. Ele mergulhou de cara no pacote, levantando-se com o estômago roncando. A criatura, ainda com fome, avistou um entregador. Este fugiu o mais rápido que pôde, mas o caminhante faminto de alto nível o pegou para torná-lo sua próxima refeição. Enquanto isso, no jardim isolado, o cosplayer de Chun-Li estava horrorizado. A noiva de rosto de Jade de alto nível, que tinha eliminado 3 jogadores, o tranquilizou dizendo que só queria fazer uma pergunta, alegando que queria saber sobre a carta de amor. No entanto, assim que o cara disse que não fazia ideia sobre isso, a dama o chamou de inútil, então o amaldiçoou com uma morte tão assustadora que poderia fazer um fantasma pular. Isso deixou os motoristas de entrega com avaliações ruins caindo como moscas. Meng Xiaohua estava chocado com o quão difíceis eram as tarefas fáceis, fazendo-o pensar que ganharia mais pontos fazendo as coisas difíceis. Mas ele só pegou uma. O ovo musculoso tinha que entregar amor ao rei do abismo, o que ele achou que era uma piada. Só então ele ouviu um farfalhar nos arbustos. Ele congelou, pensando que era um monstro. O cara foi verificar e encontrou um homem adulto atrás dos arbustos, tirando seu vestido, deixando ele totalmente confuso. Só então, o jovem percebeu que tinha sido visto. Ele deixou o cara careca atordoado com o quão tranquilo ele estava sobre isso. Meng notou o distintivo de funcionário exemplar acima da cabeça do jovem, significando que ele completou um pedido difícil. Liu Yao disse que sua tarefa era um concurso de cosplay com o cliente, que ele venceu facilmente. Ele ofereceu o vestido para o homem adulto experimentar, mas ele disse, não, estou bem. O nível 15 começou a pensar que o novato que terminou um pedido vermelho e tinha uma super arma deve ter superado um teste difícil. Então ele sugeriu formar uma equipe para enfrentar o resto das tarefas. Meng explicou que monstros com avaliações ruins vão atrás de outros jogadores. Então formar uma equipe era inteligente. Ele até mostrou sua folha vermelha para o herói como uma oferta de paz e ficou surpreso com a reação do herói. Liu Yao decidiu mostrar seu próprio papel. Acontece que ambos tinham que entregar ao rei do abismo. A conversa deles foi interrompida por um grito repentino, enquanto o caminhante faminto estava se aproximando. Ao ver isso, Meng sugeriu que ele lidaria com o monstro enquanto o herói de nível papel faria a entrega. Mas, para sua surpresa, o herói não aceitou esse plano. Liu Yao disse que havia uma maneira de ambos escaparem sem perder nada. O careca ficou irritado com o quão apelões todos os NPCs eram neste teste.
e ainda mais irritado por não poder mostrar sua arma secreta na frente do herói. Meng lembrou Liu Yao de que ele poderia fugir primeiro se quisesse, já que tinha seu próprio jeito de derrotar o monstro, mas Liu Yao estava pronto. O que Baldi viu em seguida o deixou impressionado. Só então a besta sentiu o cheiro deles, e onde pensou que encontraria sua próxima refeição, encontrou uma criatura assustadora parada sobre um caçador derrotado. A criatura assustadora então avistou a massa e pensou que ela queria roubar sua comida. O monstro apavorado disse que não era o caso e disse que estava indo embora o mais rápido possível. Assim mesmo, a criatura de nível forte disparou. Na realidade, nosso herói usou sua capa espectral para enganar a criatura e parecer todo poderoso. Com a massa longe, Meng estava livre para se mover. O careca decidiu fazer amizade com o jovem, vendo o quão assustador ele seria como inimigo. E então Liu Yao concordou. Ele ficou intrigado quando lhe pediram itens de cura. Algum tempo depois, Meng explicou a Liu Yao como as ordens azuis, embora supostamente fáceis, eram na verdade super difíceis e sempre recebiam críticas ruins, dizendo que uma vez fez esse teste com amigos e mal escapou de um caos de monstros. O herói percebeu instantaneamente que as ordens vermelhas eram a chave para uma pontuação perfeita. E agora, com seu novo companheiro de equipe, ele estava pronto para completar as tarefas rapidamente. Enquanto isso, 3 jogadores estavam correndo confusos, porque mesmo depois de terminar a tarefa, eles estavam sendo perseguidos por seu cliente, o demônio escavador de alto nível que enlouqueceu. Isso os fez pensar que o problema era com o pacote, que acabou sendo pesticida. Só então eles avistaram alguém à frente. A princípio, eles queriam correr até ele, esperando que ele se tornasse o novo alvo do monstro, mas para seu choque, ele estava correndo em direção a eles. O homem então passou correndo entre eles, gritando por ajuda. Pouco depois, uma sombra assustadora com tesouras gigantes apareceu na frente dos caçadores. Então eles mergulharam nos arbustos para se esconder. A ameaçadora centopeia gigante que viu a sombra fez a mesma coisa. E assim, conforme o perigo passava rapidamente, os perseguidores e os perseguidos ficaram totalmente aliviados. Com isso resolvido, a perseguição selvagem recomeçou. Meng ficou impressionado com a forma como os monstros fugiam de seu amigo e perguntou se seu traje gritava modo chefe. Liu Yao tomou sua poção de vida e disse que era apenas seu charme natural, fazendo o ovo se perguntar se ele era mesmo humano. Enquanto isso, no Templo da Vida Eterna, o sino foi entregue, permitindo que o jogador esmagasse a tarefa vermelha. A moça ficou chocada com o quão difíceis eram as vermelhas, exigindo muito esforço dela para terminar, mas quando ela viu que isso lhe rendeu uma promoção, ela pensou, ei, talvez esse seja o caminho a seguir. Então, Jopung recebeu uma ligação da Guilda dos Três Anciões para um serviço interessante que eles tinham. Os 3 estranhos não ficaram chocados que a jogadora completou uma tarefa vermelha sozinha. Jopung perguntou sobre o trabalho e o saque. Então a garota disse que ganharia um item azul por derrotar o gigante careca, deixando-a curiosa sobre essa rixa com Meng Xiaohua. A guilda então decidiu melhorar a oferta, deixando-a ainda mais curiosa. Eles prometeram 2 itens azuis por encontrar o feroz conquistador de testes, mas Jopung recusou, dizendo que só faz trabalhos de assassinato. O estranho pensou que o forte pouparia o ovo, já que eram velhos amigos. Ela confirmou, dizendo que ele era um velho amigo com quem ela lutou lado a lado, e ela lhe devia muito, então ela pediu à Guilda dos Três Anciões para aumentar seu pagamento. Logo depois, nossos heróis chegaram ao local de entrega. Assim que o ovo começou a se perguntar sobre o cliente, eles foram chamados por uma voz vinda da árvore. A criatura o chamou por invadir seu território, olhando para eles de cima. E o Liu Yao ficou abalado quando viu o monstro saltar de seu esconderijo e pousar bem na frente deles. O Rei do Abismo disse que odiava humanos. Meng explicou que eles estavam lá apenas para entregar o que ele queria, e então ele perguntou se eles tinham sua parte perdida. Deixando o gigante careca totalmente confuso, o monstro explicou como seu olho foi arrancado por um humano sorrateiro enquanto ele almoçava, e como era guardado por uma besta de nível feroz, ele não ousou persegui-lo. Os humanos acharam isso difícil de engolir, dizendo que um monstro de nível feroz não tinha motivos para proteger um humano, mas o Rei do Abismo os ignorou e disse que exigia seu olho de volta da Yellow Spring Express. Então ele disse aos viajantes para entregarem seu olho ou enfrentarem sua ira. Então, o grupo foi interrompido. Jopung cumprimentou seu velho amigo imediatamente. Quando perguntado sobre a conexão deles, Meng disse que ela era uma aliada que venderia sua alma por dinheiro. A garota encarou como um elogio e até pediu ao amigo para deixá-la eliminá-lo, já que os anciões haviam colocado uma grande recompensa por sua cabeça. Naquele momento, nosso herói tentou resolver as coisas na conversa, oferecendo um acordo generoso para deixá-los lutar, já que ele era apenas um novato. Jopung disse que também foi encarregada de eliminar a equipe do homem e a apontou como o protagonista parecia bem experiente para ela. Com isso, Liu Yao decidiu recorrer ao plano B, dizendo que lhe
lidaria com os intrusos com o Rei do Abismo, deixando o monstro confuso e a garota também. O Rei do Abismo estava curioso, já que o encapuzado deveria estar com os humanos. Naquele momento, ele se revelou e disse ao monstro que eles eram todos amigos. A besta ficou totalmente perplexa, lembrando como os humanos começaram tudo, roubando seu olho e se escondendo atrás de uma entidade poderosa. Ao encontrá-lo novamente, o monstro explodiu em fúria e avançou contra ele. A guilda dos três anciões achou que o jovem era louco por mergulhar na toca do leão. Lu Yao então apontou que o monstro não havia mudado. Só então o Rei do Abismo notou que seu alvo estava estranhamente calmo. Ele perguntou por que ele parou o ataque, fazendo a criatura pensar que ele estava tentando provocá-lo para atacar. Como a mulher de nível feroz estava espreitando por perto, ele decidiu fazer amizade com aquele que tirou seu olho. Todos ficaram totalmente chocados com a reviravolta selvagem. Lu Yao pediu ao monstro para ajudá-lo a derrotar o inimigo, mas a criatura respondeu: "Não, estamos em desvantagem numérica, cara." Então nosso herói decidiu mostrar a ele algo épico. O Rei do Abismo ficou empolgado ao ver seu olho novamente, já que o herói prometeu como recompensa pela ajuda. O Lu Yao disse que daria a entidade de alto nível se ele ousasse recusar, e até pediria outro olho a ela. E com isso, o monstro aceitou ajudar assim que recuperou sua parte do corpo perdida. O protagonista completou sua segunda ordem vermelha, subindo para supervisor. Agora ele conseguia meio que resistir ao poder do gerente e sua habilidade de um golpe só, marcando recompensas triplas ao final do teste. Com isso, Lu Yao libertou seu novo amigo, que avançou contra os humanos, deixando eles totalmente apavorados. Lu Yao disse ao rei para se divertir antes de partir. Enquanto ele começava a destruir os membros da guilda como um chefão, a garota pediu ao mercenário para agir, vendo a velocidade do oponente. Mas, para seu choque, esse cara estava saindo de fininho silenciosamente. Zhou Pen disse que seguiria o protagonista, enquanto eles distraíam o monstro. Só então ela avistou uma figura gigante acima de sua cabeça, desviando de seu soco massivo no último segundo. Mesmo assim, a garota não escapou ilesa, chamando seu amigo e usando uma habilidade azul contra ela. Meng queria que o assassino deixasse Lu Yao em paz, e isso a fez perceber que tal interesse no protagonista significava que o cara tinha planos secretos, deixando ela ainda mais curiosa, enquanto ela desaparecia, deixando para trás um boneco de palha. Meng Xiaohua ficou irritada, já que era um item de salvação. Enquanto isso, fugindo, o herói pensou em como seu novo amigo sempre queria algo dele. No entanto, ele sempre estaria em uma situação complicada se recuasse na hora certa. E com isso, ele aceitou a última ordem, que era entregar uma risada a um cliente chamado Cry, na estação Yellow Spring. A mulher louca recuperou sua sanidade antes de derrotar o gênio. O Rei do Abismo deveria se vingar, mas eventos surpresa se desenrolaram. Isso realmente irritou o gerente, já que as coisas não estavam saindo como planejado. Ele também ficou surpreso com o aparecimento de um supervisor que conseguia resistir à sua autoridade. Mesmo assim, o gerente insistiu que as coisas deveriam ter saído do seu jeito, sendo o verdadeiro mentor, alegando que peões não deveriam se desviar muito da vontade do rei. E assim as ordens da peça mais fraca começaram a falhar, uma a uma. Com cada morte, uma forma de energia negra era liberada. Essa energia super maligna que o gerente estava absorvendo de seus funcionários inúteis não era suficiente. Ele então se voltou para os gritos próximos e disse à entidade que a soltaria em breve. Ele revelou como um supervisor com muitos pontos de maldade poderia entrar em testes ferozes, alegando que precisava de um pouco mais para alcançar o nível feroz. Mesmo assim, ele teria que esperar o jovem falhar em sua última ordem para se libertar deste teste. Enquanto isso, na floresta onde os membros da guilda foram eliminados, o monstro disse aos humanos que a morte era tudo o que podiam esperar de sua ira, antes de se virar para o gigante careca e elogiá-lo por sua força. Só então o monstro gigante sentiu uma sensação estranha. Mung imediatamente quis verificar como ele estava. O rei dos outros explicou que era devido a Yellow Spring, já que o gerente podia controlar clientes que não estavam satisfeitos com seus pedidos, e ele ainda tinha 2 incompletos. Mung disse que estava lá para cumprir a segunda demanda, deixando um monstro que buscava amor horrorizado, enquanto um homem gigante e careca prometia fazer de tudo para lhe dar amor. O rei tentou argumentar apenas para ser subitamente agarrado pelo rosto e puxado para um beijo. E assim a criatura foi beijada sem consentimento. Apesar de ter ficado estranhado no início, ele aceitou o amor do homem de 2 metros, completando a segunda ordem e promovendo o entregador a funcionário de destaque. Enquanto isso, em outro lugar no mapa, nosso herói ficou
ficou confuso com a perda de controle do monstro. Ele então se virou para aquela que o seguia, dizendo que ela deveria estar nos rastros de seus aliados. A assassina disse que tinha que vencê-lo primeiro. Então o jovem pediu para ela abrir o jogo. Ela disse que não sabia o motivo de seu amigo, mas como os 100 melhores jogadores ficaram sem vergonha por poder, os 10 melhores são basicamente monstros sem piedade. Luial perguntou por que ela estava falando com ele. Ela disse calmamente que estava lá para verificar seu valor. Mais tarde, dentro da zona segura, membros da guilda estavam irritados porque seus níveis foram reiniciados. E a garota contatou sua equipe, que eram tudo aquilo, deixando-a super irritada. Seu braço direito tentou argumentar que o mercenário ainda estava vivo e poderia terminar o trabalho, então mande uma mensagem. Mas, quando ela enviou a mensagem, ficou chocada ao ver que o sistema não os considerava mais amigos. E com isso, ela deu um soco na loira com toda a força, brava por ter sido bloqueada por uma assassina tentando pegar a recompensa para si mesma, o que não fazia sentido para Verde, já que ela era uma das ranqueadas. A capitã explicou que todos os ranqueados faziam coisas obscuras para ficarem fortes, enquanto pensavam em como dizer aos superiores que falharam. Só então, o resto de sua equipe apareceu, querendo mostrar a ela um vídeo que acabaram de capturar, e mostrava um jogador com um monte de equipamento de elite. A de óculos supôs que este poderia ser o limpador de teste feroz que os anciãos estavam caçando, mas a capitã não se importou e queria usar a filmagem para seu relatório, então ela decidiu alertar o líder da guilda sobre uma grande descoberta encontrada no Yellow Spring Express. Enquanto isso, no mapa de teste, Zhou Peng pediu ao jovem para parar de correr, dizendo que não queria causar mal, embora planejasse vendê-lo por uma boa recompensa. Ela então contou a ele sobre a recompensa que os 3 anciãos colocaram na cabeça do limpador de teste feroz, e enquanto ela saltava no ar, pousando graciosamente na frente de nosso herói, ela disse que ele poderia ser aquele que ela estava procurando. Zhou Peng disse que ele nunca conseguiria escapar dela porque ela é muito mais rápida. Luial perguntou o que ela faria se ele fosse o culpado. A garota disse que faria uma oferta, convocando sua arma e propondo dividir a recompensa igualmente. Nosso herói ficou chocado com a aparência do rifle. Mesmo assim, Zhou Peng disse que era uma maga, antes de usar seu arsenal de habilidades conjuradora para preparar um feitiço e atirar no protagonista com ele, aumentando sua velocidade por 10 minutos. Luial ficou maravilhado ao ver a si mesmo ganhando um aumento de velocidade. Ela então perguntou se ele estava curioso sobre seus movimentos amigáveis. Então a garota explicou como os jogadores tinham que jogar contra o mapa e se unir para vencer. Nosso herói perguntou quais eram suas verdadeiras intenções. Então ela disse que ele devia querer mais do que a recompensa prometida, apontando como ele era o único que podia enfrentar o gerente de um golpe só, sendo um supervisor, tornando-o essencial para concluir este teste, antes de dizer que ele deveria apenas cair fora, se algum dia se visse em perigo. Com isso, o jovem finalmente entendeu o que ela queria dizer. Logo depois, vemos nosso herói abrindo a porta. Aquele com olhos lacrimejantes estava confuso, enquanto uma pequena figura chorosa estava sentada no chão. A criatura virou-se para os humanos, avançando contra ele com seus olhos escuros, chorando sangue. A forma de vida aterrorizante gritou o mais alto que pôde, o que realmente intrigou nosso herói. Luial então decidiu animá-la, mas assim que estava prestes a fazê-lo, algo inesperado aconteceu, pois ele foi atingido por uma onda de tristeza, percebendo que estava em uma situação difícil, já que essa devia ser a habilidade da entidade que estava gritando em agonia. Luial ficou perplexo quando o monstro o convidou para uma brincadeira. A criatura queria explorar o subconsciente do protagonista e ficou chocada ao ver que parecia um hospital e que seu novo companheiro de brincadeiras tinha sua cota de lutas. Ela então pediu para explorar os medos e dores do humano. Ele concordou rapidamente, deixando a entidade horrível fazê-lo antes de se transformar em um também. O monstro ficou aterrorizado com as memórias agonizantes que viu, as quais não deveriam pertencer a um humano, apenas para o herói dizer que aquelas ainda não eram as suas mais sombrias. E então ele decidiu deixar o monstro mergulhar totalmente nas profundezas reais de seu passado. O monstro com aparência de criança corria por um labirinto, desviando de criaturas demoníacas assustadoras. Nosso herói estava empolgado, finalmente encontrando alguém que entendia suas lutas. O monstro estava surtando completamente, caindo das costas do rapaz e disparando para longe como se estivesse em uma corrida. Luial estava tipo, volte, tenho mais coisas legais para mostrar. Mas o monstro entrou correndo em uma sala, batendo a porta atrás de si. O monstro começou a chorar pela mãe, pensando que tinha encontrado um demônio de verdade. Então, bam, uma batida alta na porta. Nosso herói, empunhando sua lâmina roxa épica,
microscópica entrou à força, perguntando à criatura aterrorizada se sua dor era realmente tão incomum. Enquanto isso, o gerente só queria saber de histórias tristes, adorando quando a alegria se transforma em tormento e agonia. A entidade disse que a criatura, com aparência de bebê, podia desenterrar memórias miseráveis para derrotar oponentes. Mas, quando verificaram o monstro, ele estava super assustado. A criatura, conhecida como Cry, continuava gritando, dizendo para o humano dar o fora. Então jogou algo nele. Nosso herói olhou para baixo, intrigado, e viu um brinquedo familiar que o lembrava daquele que ele deu à mulher louca. Ele percebeu que o monstro era, na verdade, Xiao Xiao, a filha desaparecida da mulher louca. O nome soou familiar para a criatura, que perguntou sobre sua mãe, apenas para ser atingida por uma dor de cabeça massiva. O jovem correu para ajudar a garotinha, que dizia que sua cabeça doía. Então, do nada, um fio saiu de sua pele. O protagonista tentou desviar do fio, mas foi atingido e caiu no chão. De repente, mais fios dispararam das costas da garota. Luiao desviou como um ninja, tentando escapar do perigo. Depois de desviar de todos os fios, ele respirou aliviado, feliz que o bônus do assassino ainda tinha tempo restante, mas ele percebeu que foi enganado, pois sua lâmina foi selada. Então alguém entrou dizendo que plantaram fios em Cry como uma última defesa. O gerente observou que as lâminas do herói eram seu maior trunfo, então era melhor tirá-las dele. Ele pediu desculpas por Crying, já que o poder de Cry era forte demais até para ele. Ele lembrou a todos de manterem as boas maneiras no trabalho. Luiao pensou que era uma inspeção aleatória, mas o velho disse que estava apenas curioso sobre seu trabalho, pedindo desculpas pelo comportamento da pequena criatura, dizendo que era apenas uma criança, e ofereceu um assento ao seu supervisor. O velho perguntou se o jovem queria conversar sobre outra coisa, e ele estava aberto a perguntas. Isso agradou o gerente, já que a violência era ruim para o ambiente de trabalho. O garoto confuso perguntou o que ele queria dizer, então o velho perguntou sobre a coisa mais crucial nos negócios, dizendo que era a demanda. Deve-se sempre garantir que o cliente precise de algo. Ele revelou que estava explorando a criança que podia ver os medos dos outros, dando vida a eles. Alguns clientes temiam engordar como o caminhante que perseguia o dono animado à noite. Quanto à noiva de Jade, que amava sua aparência, ele tirou sua beleza. Ela se viu diante de um jogador alto, Mung, que estava super irritado por não conseguir derrotar o chefe final deste teste, já que não conseguia obter 3 ordens vermelhas. Quando perguntado sobre o valor do mal, nosso herói disse que sabia um pouco, explicando que, embora os pontos de maldade fossem irritantes para os viajantes, eles eram como nutrição para sua espécie, significando que cada vez que um jogador falhava em um teste, ele crescia em poder. O velho segurou o bebê com seus fios, dizendo que se ele matasse o jogador, isso o deixaria consumir o valor do mal, aproximando-o do nível feroz. Depois de revelar tudo, a entidade perguntou ao protagonista se ele gostava de seus métodos. O gerente expressou quão curioso estava sobre os horrores que o pequeno viu na mente do humano e sugeriu educadamente revelá-los. Tudo bem, prepare-se, porque esta história está prestes a ficar selvagem. Então, o gerente disse, estou bem, preferindo continuar sem saber, alegando que os viajantes dizem que a ignorância é uma bênção. Então ele entregou uma arma para a criança, tipo, que acabe com tudo. Bum! O mundo explodiu. Mas o gerente estava curioso porque a criança usou um console como escudo. Luiao, sendo o sabichão, deu ao gerente algumas dicas profissionais, enquanto ativava um item mágico. Ele disse, cuidado com essas armas secretas, enquanto usava um console de uso único para invocar a preguiça. Mas, reviravolta na trama, o sistema disse, desculpe, a preguiça está em pausa, deixando-o em apuros. O gerente ficou secretamente aliviado e liberou seus lacaios. Mas antes que pudessem sequer arranhar a criança, a maioria deles foi exterminada, tipo, instantaneamente. Luiao estava vivendo sua melhor vida com a arma demoníaca real, não uma imitação. Era para apenas um travesseiro, mas, funcionou. Vendo isso, o gerente disse, tudo bem, eu mesmo vou cuidar disso. O garoto disse ao travesseiro para cuidar disso, e ele disparou em direção ao gerente, cortando fios como uma faca quente na manteiga. O gerente foi atingido na parede por um travesseiro, nada menos que isso. O garoto estava livre e ele pegou sua arma, exaltando o item demoníaco. Chamava-se Sono Eterno, um travesseiro que cura e ataca uma vez por dia. O console desapareceu, mas o garoto estava tranquilo porque ele fez seu trabalho. Ele voltou sua atenção para o garoto assustado que se escondia atrás de uma cadeira. Então fios verdes surgiram novamente. O garoto tentou afastá-los com sua lâmina, mas havia muitos. Então ele fugiu. Luiao ficou chocado ao ver o gerente ainda na ativa. O velho disse algo como,
Bom trabalho me fazendo usar minha arma secreta, que ele estava guardando para o esquadrão do mal. Fios ficaram selvagens. Linhas começaram a sair da boca do gerente. Joe Pen ficou confuso, mas imaginou que fosse o poder de seu novo aliado. Enquanto isso, durante a luta dos ovos carecas, seu oponente caiu de cara no chão e ele viu o poder verde lá dentro. Xiao Xiao ficou apavorada quando a magia do gerente a alcançou. O gerente disse que ela era digna de seu verdadeiro poder, mesmo que fosse um desperdício. Ele estava pronto para levar o garoto ao nível 1. Lu Yao o chamou de trapaceiro por perder. Assim que o monstro estava prestes a liberar sua fúria, algo atravessou a janela. Um monstro com uma faca apareceu, usando uma criatura menor como escudo. Ele gritou e avançou contra o gerente. O velho ficou irritado, tentando usar fios para detê-lo, mas o monstro cortou todos eles e pegou o garoto, empurrando o gerente para longe. A mulher jogou o bebê para fora do perigo, mas foi perfurada por linhas. Lu Yao a reconheceu como a mãe em luto. Ele sabia que ela não duraria muito e precisava descobrir como completar sua missão final. O garoto estava se sentindo para baixo, como de costume. Então, bum, ele foi chamado pelo herói, que só queria ver um rosto feliz. Então, ele pegou essa lâmina para usá-la em sua própria boca. E assim, nosso herói esculpiu um sorriso em seu rosto para terminar sua terceira e última tarefa. O vencedor, então, apontou como o perdedor era apenas um peão, totalmente sobrecarregado por emoções, vendo como ela tinha dado tudo de si com uma tempestade de ataques. E com isso, ele casualmente jogou seu brinquedo velho de lado, deixando-o bater na parede. A entidade então revelou que, como o chefe deste lugar, até as criaturas mais ferozes lutariam para vencê-lo em seu próprio território. Mas ele admitiu que teria que lidar com a tarefa irritante de encontrar novos clientes após a luta. E o gerente então declarou que tiraria os pontos de maldade de todos os outros monstros, assim como fez com a mulher louca. E com isso, ele iniciou o processo, mas assim que ele estava prestes a se tornar todo poderoso e onipotente, ele encontrou alguns problemas técnicos. O sistema disse que ele não podia entrar em contato com os clientes porque havia 2 gerentes no local e só poderia haver um. Isso deixou a entidade totalmente confusa, já que um choro nunca sorriria. O novo gerente pediu desculpas ao antigo antes de perguntar se ele queria desistir do trabalho. Agora, com sua nova patente, nosso herói tinha acesso a algumas vantagens e 5 vezes as recompensas prometidas. Enquanto o sistema o incentivava a ser o único gerente de pé, o homem teve que admitir que não conseguiu ver as habilidades do protagonista. Ainda assim, ele alegou que o herói era fraco demais para seu poder, que estava quase no nível feroz. Avançando contra ele, querendo ser o único gerente novamente, nosso herói concordou com a lógica, mas disse que seus clientes deveriam ter uma palavra a dizer sobre isso. O grandalhão apareceu bem a tempo de parar as linhas do antigo gerente. A entidade não ficou impressionada, pensando que essa criatura era tão poderosa quanto ele. Então, ele foi atingido por um feitiço de anel triplo chamado Técnica Berserk, deixando o monstro entrar em um ataque de fúria vermelha, deixando o gerente perplexo enquanto perdia o controle sobre ele. O grandalhão então agarrou as linhas e puxou-as para perto dele para realizar um movimento poderoso. Isso permitiu que ele jogasse o antigo gerente, enquanto o protagonista observava em silêncio. A criatura então puxou a entidade para mais perto para socá-la no rosto, enviando-a voando contra a parede a uma velocidade insana. Joe Peng ficou impressionado com o poder do iniciante e pediu para serem amigos. Lu Yao concordou imediatamente. O gerente rapidamente se levantou, dizendo que força sozinha não era suficiente para derrubá-lo, apenas para ser agarrado por trás. Ele ficou super irritado, já que até a Jade Bride tinha se voltado contra ele. E, com isso, ela pediu ao oficial para prosseguir. Naquele momento, Meng Xiaohua caminhou em direção ao antigo gerente. O herói ficou confuso por ela chamá-lo de oficial. Então, Peng explicou que poderia ser por causa de seu movimento proibido, o mais poderoso entre os viajantes. Ela então pediu ao herói que olhasse para o outro lado. O monstro então perguntou ao humano sobre seu destino. Ele explicou como seu poder era a manipulação muscular, permitindo-lhe fortalecer qualquer músculo que quisesse, com a potência de saída dependendo do próprio músculo. Quando perguntado sobre o músculo humano mais forte, o monstro ficou horrorizado ao perceber que era a língua, que, de acordo com seu portador, destruía todos que cruzavam seu caminho. Como o homem amava tanto seu corpo, o músculo recebia um enorme impulso, crescendo em poder junto com a própria habilidade. E o músculo em questão não era outro senão a língua. Devido ao mecanismo, a língua do homem gigante tornou-se mais longa e obteve um efeito de lentidão, além de boa penetração. A Jade Bride testemunhou que a língua do ranqueador era verdadeiramente deliciosa, e o gerente tentou barganhar por sua vida, apenas para ser atingido por uma tempestade de
de lambidas. Isso deixou os outros 2 humanos bastante enojados. E assim, o agressor começou a experimentar diferentes posições, o que horrorizou o herói. Joe Peng disse que esse ataque bobo era como um finalizador 70. Esse termo parecia totalmente novo para o jovem, então ela explicou que se referia a um movimento que poderia facilmente eliminar 70% do HP de qualquer alvo, mas tinha um monte de condições estranhas para cumprir e trocar. De acordo com ela, Meng estava agora usando seu finalizador, que só poderia ser usado uma vez por tentativa. Naquele momento, o cara deu sua lambida final, fazendo o velho gerente soltar um último grito como um gato tomando banho. Joe Peng então apontou como deve ser irritante lutar contra o lambedor, dizendo que era embaraçoso demais até para os 3 anciãos. E com a saída dramática do gerente, a missão foi concluída, permitindo que os humanos voltassem para o cenário do teste em 60 segundos, como uma contagem regressiva de micro-ondas. Com tudo resolvido, eles estavam prontos para seguir com o pedido francês, insistindo para que o herói não pegasse maus hábitos do terceiro, que era um tanto imprevisível, pensando nele como alguém mais confiável que Meng. Joe Peng então perguntou sobre o ferimento em sua boca. Ele ficou confuso quando o sujeito disse que fez aquilo para fazer uma criança sorrir como um super-herói com uma história de origem estranha. E, enquanto isso, a mulher louca estava presa, incapaz de se mover, enquanto a criatura negra que chorava corria para acordá-la como um pequeno despertador. Querendo saber por que ela veio resgatá-la, a pequena perguntou à mulher louca sobre sua mãe. Só então, uma mão gentil tocou seu rosto, e a mulher louca ficou emocionada ao ver que a criança tinha crescido. Naquele momento, ela percebeu que lágrimas escorriam pelo rosto da mãe, enquanto ela se lembrava de um momento feliz com sua filha. E assim, finalmente, depois de todo o drama e caos, mãe e filha foram reunidas, como o final de um filme emocionante. Ao ver isso, a assassina não pôde deixar de chorar, pensando em si mesma como uma manteiga derretida. Então Meng explicou que a habilidade da criança negra estava por trás dessa explosão emocional. Joe Peng ficou aliviado, tendo temido que ela tivesse desenvolvido sentimentos, antes de sugerir formar uma equipe com o iniciante para o próximo teste, vendo o quão talentoso ele era. Com 5 segundos restantes antes do fim do teste, o gigante sugeriu se encontrarem na cidade principal, onde ele perguntaria ao protagonista. E com isso, Lu Yao se despediu deles, enquanto eles faziam logout, sentindo como se um peso tivesse sido tirado. Ele então se virou para a entidade, insistindo para que ela parasse com a encenação. Vendo que os outros viajantes tinham ido embora, os monstros estavam irritados porque o gerente sobreviveu e curiosos sobre Lu Yao ficar por perto depois de terminar o teste. Então ele explicou como estava vagando pelo jogo, procurando uma maneira de salvar sua própria vida, como um Indiana Jones digital. Ele também disse que seria errado deixar o gerente depois de descobrir que ele era o mentor. Naquele momento, a missão principal sobre a verdade do Expresso da Primavera de Élfero começou oficialmente. Por completar o teste e se tornar o gerente, nosso herói agora estava apto para algumas recompensas épicas e um título legal, mas recusar o cargo de gerente e expor a realidade da Primavera Amarela para a missão oculta mudaria a recompensa. Mesmo assim, o jovem decidiu seguir em frente, o que significava que ele ficaria no mapa um pouco mais, enquanto o sistema lhe desejava boa sorte. E pouco depois, a entidade apontou como ele era único, mesmo entre os viajantes, enquanto começava a falar através de um fantoche aleatório chamando Lu Yao pelo primeiro nome. Lu Yao ficou intrigado com o quão familiar esse cara era com ele. A entidade imediatamente o confrontou por seu ego, reconhecendo-o como o sobrevivente do programa de namoro, e até alegou conhecer seus truques escondidos, como sua habilidade de hipnose que precisa de contato físico, o que o jovem não negou. Ele também estava familiarizado com suas tesouras gigantes, capazes de ferir monstros de nível feroz. O velho gerente então apontou o alto valor de maldade do jovem, permitindo que ele entrasse em testes ferozes, razão pela qual ele o monitorava. Lu Yao tentou provocar a criatura que falava através de um fantoche, e assim que ela estava prestes a morder a isca, ela rapidamente recuperou a calma, apenas para ser esfaqueada na cabeça pela noiva de Jade, como uma reviravolta em um suspense. Os monstros ficaram confusos enquanto o humano explicava como aquele não era o verdadeiro inimigo, alegando que o gerente falecido era apenas um receptáculo. Naquele momento, o mentor assumiu o controle de outro fantoche, elogiando-os pelo raciocínio rápido que permitiu que tomassem seu lugar. O viajante então apontou como o verdadeiro mentor foi pronunciado no início desta aventura, já que aquele que se alimenta das necessidades de seus clientes deve ser o mais ganancioso de todos. De acordo com o protagonista, o verdadeiro inimigo não era outro senão a vontade do serviço de entrega, alimentando-se de pedidos fracassados para se tornar todo-poderoso. Naquele momento, as muitas bonecas quebradas começaram a se levantar do chão, como em um filme de brinquedos assustador. O gordo enfurecido imediatamente avançou contra eles, pronto para a briga, mas ficou totalmente confuso quando um fantoche rasgado agarrou sua perna
lanterna, parando-o no meio do ataque. A mãe rapidamente convocou sua arma, apontando como os fantoches tinham subido de nível em poder. A entidade então contou a verdade ao humano, dizendo que o desejo é o que realmente importa para todas as formas de vida, natureza que geralmente é limitada por regras e sentidos morais. Enquanto a entidade seguia essas regras, nosso herói era diferente. Ele era um imprevisível com zero restrições, tornando-o a escolha perfeita para ser o próximo gerente da Primavera Amarela. Os fantoches começaram a envolver o humano com cordas, exaltando suas vibrações malignas massivas e sugerindo que eles se tornassem um ser superpoderoso. Mas o protagonista sabia que ele seria apenas um peão, então ele tentou argumentar que, ao contrário dele, os viajantes não podiam acessar essa vibração maligna. Mas Lu Yao disse, não, isso não é verdade. Então ele liberou a descida demoníaca. Enquanto isso, em outro lugar no mapa, raios iluminavam o céu. Dois caçadores corriam por suas vidas da centopeia. Eles estavam confusos, já que o gerente não tinha aparecido para repreendê-los por sua missão fracassada. Então um deles avistou algo no céu. Tinha cabelos brancos e uma aura sombria. Assim mesmo, um demônio segurando tesouras roxas apareceu. Ao ver isso, a entidade ficou totalmente chocada. Ele estava testemunhando um humano usando a vibração maligna. Nosso herói decidiu soltar sua técnica de 10 elos, ceifador de vidas, para liberar um mega ataque. Isso causou uma quantidade de dano de cair o queixo. Enquanto isso, dentro do reino maligno, Preguiça estava desfrutando de um cochilo relaxante. Então o queijo sentiu algo estranho. O dorminhoco chamou aquilo de aura de nível feroz. De volta à cena da luta, o prédio do Expresso da Primavera Amarela desapareceu. A mãe fez o seu melhor para proteger seu filho, e ainda assim, a pequena não se moveu. Uma pedra foi virada. A bolha gordinha se libertou dos escombros. Enquanto a noiva de Jade não conseguia acreditar que sobreviveu, os monstros ficaram atordoados com a destruição que o jovem causou. Quando perguntados sobre o culpado, os dois imediatamente entraram em alerta máximo, mas ficaram perplexos, pois aquele era o pecado da preguiça. Então exigiram um relatório completo sobre os eventos recentes. Depois de ouvir tudo, o irritado decidiu ir para a Terra confrontar o protagonista. Os dois ficaram aliviados por não terem sido torrados. Então alguém veio correndo até Preguiça. Não era ninguém menos que a mulher louca, implorando pela vida de seu filho. Ela se curvou, dizendo que estava pronta para fazer qualquer coisa por seu filho. Preguiça explicou que a escuridão era o núcleo da existência da pequena, e como essa escuridão desapareceu, era natural que ela também desaparecesse. Essa notícia destruiu a mãe. Preguiça não aguentou e decidiu dar a ela um presente, entregando-lhe um item estranho. Acabou sendo a lanterna azul de nível azul, que permite absorver energia da alma e usá-la como quiser. No fim, o demônio explicou que este item precisava que alguém sacrificasse sua vida, mas mesmo assim o alvo perderia suas memórias. Ela pediu à mãe para pensar bem antes de se decidir, sabendo das consequências de definir sua alma. E com isso, a mulher louca chorou uma última vez. Então ativou a lanterna azul. Ela queria contar ao seu filho uma história final sobre uma garotinha que chorava por tudo, até o dia em que ganhou uma boneca, a qual se tornou super apegada. A partir daquele dia, a garotinha compartilhava tudo com seu brinquedo, e com isso, a pequena tornou-se mais alegre e começou a crescer. Naquele momento, a garotinha abriu seus olhos e acordou. A princípio, ela estava confusa sobre onde estava, mas então ela notou algo que a fez sorrir de orelha a orelha. Ela se viu na frente de uma boneca magnífica, nova e brilhante. Enquanto isso, no mundo humano onde nosso herói renasceu, ele estava super intrigado com os eventos recentes. Após atender à vontade do Yellow Express e completar o desafio, permitindo que ele terminasse a missão principal e a oculta com pontuação perfeita, ele foi bloqueado do jogo justamente quando estava prestes a pegar suas recompensas. Isso realmente o irritou, porque isso não deveria acontecer. Então ele ouviu uma batida na porta. As batidas rapidamente se transformaram em estrondos. Isso deixou Lu Yao totalmente confuso. Pouco depois, criaturas aterrorizantes e horríveis invadiram o quarto. O paciente imediatamente pensou que estava alucinando, o que ele achou super estranho, já que tinha acabado de tomar seus remédios. Então ele decidiu apenas ignorar, mas então um deles avançou nele, estilo ninja. O protagonista pensou, ué, o quê? E desviou a tempo, mas ainda levou um arranhão no rosto daquela língua grotesca. Ele ficou chocado porque, cara, nenhuma alucinação deveria doer assim. As enfermeiras estavam tipo, oh não, isso não é bom.
Elas tentaram falar com ele, mas ele estava em modo silencioso. Então elas pensaram, ele está tendo um surto de novo. Uma das enfermeiras tentou ajudá-lo, mas tudo o que ele via eram dois monstros bizarros. E ele pensou, será que preciso entrar em modo herói total e matar essas feras? Então, bam, o monstro avançou nele. Então ele decidiu fugir, pulando sobre eles como um profissional de parkour, e disparou para longe como se estivesse em um videogame. Vendo isso, uma enfermeira disse, ei, reportem o paciente em fuga. Enquanto ele continuava correndo, ele notou algo mega assustador. Uma criatura gigante estava bloqueando seu caminho. Ela o esfaqueou na perna. Ai, ele estava com muita dor e não conseguia ficar em pé direito. Você assistiu o vídeo até aqui e até agora não se inscreveu no canal? Que isso, mano, você tá vacilando, hein? Bora, meu filho, se inscreve aí, vai me deixar muito felizinho, hein? Ai, ele estava com muita dor e não conseguia ficar em pé direito. Lu Yao pensou, ok, isso não é um jogo. Então ele pensou em tirar algo de sua mochila. Bem nessa hora, um funcionário do hospital o encontrou e perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que tropeçou e caiu, sem problemas, sem ferimentos. O cara tentou acalmá-lo e levá-lo de volta, mas nosso cara disse, não, e disparou. E então ele pulou pela janela, tipo, o quê? Enquanto isso, no orfanato, as crianças perguntaram ao seu irmão mais velho quando ele voltaria. Jindali disse, voltarei logo, assim que eu estiver rico. Ele disse para ficarem onde estavam e se comportarem. Então uma criança apontou para um cara estranho. Era um jovem de pijama lutando para andar. Os órfãos pensaram, ele definitivamente é de um hospital, mas então eles viram sua aura intensa e assustadora. O outro jogador pensou, uau, alerta de perigo, enquanto o cara selvagem começava a causar caos com sua espada. O cara loiro pegou as crianças, salvando-as bem a tempo. Ele disse para elas darem o fora. Ele tinha um pergaminho de teletransporte, qualidade verde, para tirar alguém dali. As crianças estavam preocupadas com seu irmão mais velho, mas ele disse, não se preocupem, eu sou forte. Mas vendo o poder insano do cara empunhando tesouras, ele percebeu que estava em sérios apuros. Nosso herói levantou sua espada pronto para lutar. Jindali caiu de joelhos e lembrou ao herói que ele era seu filho. Mas o herói disse para ele correr, dizendo que estava perdendo o controle. Vendo isso, o cara loiro disse para as crianças correrem. Lu Yao não conseguia mais se segurar. Ele desferiu um corte negro massivo. O outro jogador correu, implorando por ajuda. E bem, quando as crianças pensaram que seu irmão estava frito, alguém apareceu e o salvou. A onda de choque da explosão quase derrubou o cara loiro. Ele abriu os olhos para ver uma criatura de outro reino. Era Sloth, elogiando a força de vontade do herói por resistir à fonte do mal. Mesmo que por um momento, ela não estava surpresa com as habilidades de seu escolhido, dizendo que dar a ele a descendência demoníaca foi uma ótima escolha. E então ela usou sua habilidade, Hacking dos 7 pecados capitais, congelando a área ao seu redor e lançando uma aura super fria. As crianças ficaram maravilhadas com a neve e começaram a sentir sono antes de caírem no mundo dos sonhos. Lu Yao perguntou ao demônio se ela estava por trás disso. Ela se desculpou, dizendo que não queria mexer com ele e ficou chocada por ele ter liberado a fonte do mal completa. Ele disse que queria ouvir o lado dela da história. Sloth prometeu explicar, mas apontou que eles tinham atraído atenção demais. Então ela teve que lidar com alguns humanos irritantes, vendo a neve mágica e um demônio no mundo humano. Além de uma barreira mágica estranha, o jogador percebeu que estava em outro mundo. Então alguém disse para ele recuar. Jindali rapidamente fez o que foi dito, imaginando quando essa pessoa estranha apareceu. Esta imediatamente apontou como a duquesa Sloth. Nem se deu ao trabalho de notificá-los sobre sua chegada, apenas para ela afirmar que os vigilantes noturnos e sua rotina de verificação habitual são tão entediantes que poderiam fazer um esquilo hiperativo dormir. O estranho educadamente lembrou a ela que ela estava vinculada por contrato a pedir permissão antes de entrar no mundo humano, o que irritou totalmente a entidade, que desafiou o homem a tentar selá-la. Ele afirmou confiantemente que, embora Tino não estivesse com força total, seu selo patético nunca poderia esperar contê-la. Mesmo assim, ele revelou que se o demônio planejava conquistar a Terra, ele e seus colegas estavam totalmente prontos para entrar no modo super-herói e defendê-la com suas vidas. Sloth criticou os vigilantes noturnos por serem suicidas antes de revelar que o verdadeiro motivo de ela estar ali era por causa do indivíduo no subsolo. E o homem teve dificuldade em acreditar nela porque, segundo ele, esse cara era apenas um fraco que mal tinha experiência com coisas de outro mundo e até o comparou ao lixo próximo, fazendo Lee perceber imediatamente que ele estava falando dele. O demônio ficou surpreso com o quão simplórios os vigilantes noturnos se mostraram, o que intrigou totalmente o homem. Então ele foi verificar pessoalmente o jovem inconsciente e o que ele encontrou o deixou totalmente impressionado. Ela explicando como ele estava agora lidando com os efeitos colaterais de despertar um pouco de poder maligno, permitindo que ele atingisse um nível feroz. Essa notícia chocante surpreendeu totalmente o homem, já que eles achavam difícil acreditar que preguiças fossem mortas. Vendo que suas palavras não eram exatamente confiáveis,
confiáveis, o demônio decidiu levar o humano para o reino dos monstros com ela e nunca mais voltar. Só então, os 3 vigilantes noturnos a pararam, alegando que ela não pode simplesmente levar alguém de lá. Slothy ficou intrigada com essa oposição, então o primeiro dos 3 homens ameaçou se explodir se ela não deixasse o jovem em paz. Ela não pôde deixar de sorrir, já que ela perguntou se eles poderiam realmente protegê-lo, sabendo muito bem o perigo que cerca a fonte do mal. Com isso, o homem decidiu se desmascarar, afirmando que é super raro um humano se tornar a fonte do mal, então eles protegeriam este com suas vidas. Ela decidiu deixá-lo aos cuidados deles, mas não antes de lembrá-los de que o beta público estava chegando em breve. Isso deixou o homem ainda despreparado para um teste de nível feroz. Só então o demônio se dirigiu a Si-Ming, apontando como os vigilantes noturnos anteriormente confiavam nos lords da sexta constelação do sul para defendê-los, e que não fazia sentido forçar o beta ainda mais, já que todos eles tinham ido embora. Si-Ming não tinha espaço para argumentar, mas educadamente pediu a Slothy que deixasse a terra. Ela decidiu fazê-lo imediatamente, mas antes disso, ela inclinou-se perto dos heróis e beijou na testa. O velho ficou intrigado. O cara perturbado alegou que ela estava apenas dando a ele um escudo de consciência definitivo, e então ele a incentivou a continuar. Com isso, a criatura finalmente partiu. Um dos vigilantes noturnos tentou argumentar que usar um beijo era desnecessário para lançar o feitiço de proteção, então o mais velho mandou ele calar a boca. Enquanto isso, Jindali, que estava se escondendo, ficou aliviado ao ver que seu pai estava ileso. No entanto, ele começou a pensar que ele era tão ruim quanto os anteriores que quase o eliminaram. Mas ele não pôde deixar de perceber que o que aconteceu estava fora do controle do herói. E enquanto ele tentava dar uma espiada melhor, ele foi subitamente assustado por um homem aparecendo atrás dele e se apresentando como Yu Swan. O vigilante noturno alegou que havia um grande talento no garoto e que ele poderia trazê-lo à tona pelo preço certo. No entanto, Jindali estava aterrorizado e pediu para ser deixado em paz. O homem recusou, alegando que ele era fraco demais para sobreviver ao beta público. E assim, o loiro foi arrastado pelas calças. Enquanto isso, em outro lugar na Terra, em frente a um quadro de recompensas, Zhou Peng estava perdida em seus pensamentos. Ela estava tão irritada por ser ignorada que até decidiu matar o herói na próxima vez que se encontrassem. E, naquele momento, seu telefone começou a tocar e assim que ela atendeu, seu tio gritou com ela, chamando sua atenção por seus maus modos. De acordo com o acesso, os vigilantes noturnos não deveriam mais existir, e ele alegou que ela desligaria se nada fosse necessário dela. O cara estava tentando explicar que eles tinham uma missão para ela, mas ela estava tipo, não estou interessada. Mas então ele mencionou uma mega recompensa, e de repente, ela ficou toda interessada naquela vida de bondade e generosidade. Enquanto isso, no orfanato Sagrado Coração, um garotinho perguntou ao homem o que aconteceu. O cara se apresentou como médico e perguntou se a criança se lembrava de algo do incidente. A criança apenas balançou a cabeça, tipo, não, nada. Então o médico disse: "Cuide-se, garoto." Mais tarde, quando perguntado sobre os resultados, o jogador disse que o oponente tinha um poder de apagar memórias, mas disse ao seu amigo para avisar ao ancião Xuan que ele ficaria de olho no herói. E então, bum, uma guerra total eclodiu entre criaturas angelicais e demoníacas. Os guerreiros alados perceberam que precisavam derrubar seu rei para parar o caos, mas o deus demônio era poderoso demais. Ele exibiu seu poder, alegando ser a fonte do mal, enquanto eliminava os atacantes do mapa. E então a criatura convocou os 7 pecados capitais para julgar este reino. Naquele momento, alguém acordou nosso herói. Ele abriu os olhos rapidamente, totalmente confuso sobre onde estava. O protagonista notou um enorme círculo mágico acima de sua cabeça, com um bando de feiticeiros entoando um feitiço poderoso. Ele ficou intrigado enquanto Sloth explicava que ele estava revivendo as velhas memórias da fonte do mal anterior. Ela apareceu em alguma forma astral, dizendo que colocou um pouco de sua mente na dele, e ele teria perdido o controle se não tivesse acordado. Lu Yao então pediu atualizações sobre o reino humano, e ela decidiu mostrar a ele, deixando-o super curioso enquanto ele estava na frente de Zhou Peng. No mundo real, nosso herói estava todo acorrentado. A garota confrontou o seu tio, dizendo que ele tinha perdido a cabeça. Ele ficou chocado com a insolência dela, mas ignorou perguntando se ela conhecia o novo receptáculo do mal. Ela confirmou que conhecia, mas não estava ciente de sua verdadeira identidade. Zhou Peng então perguntou sobre o loiro, que era na verdade Jindali, imaginando se ele deveria fazer amizade com a garota que parecia próxima ao protagonista. Então ele tentou se apresentar, mas foi interrompido por um assassino que sacou uma arma. E antes que ela pudesse atirar em nosso herói, ela ficou super irritada quando o velho interveio no último segundo. Ele explicou que ele
eles precisavam da fonte do mal viva, o que é por isso que ele parou a bala. Vendo isso, o loiro ficou totalmente apavorado. Zhou Peng exigiu uma explicação, mencionando a morte de seu mestre. O velho apontou como, há muito tempo, Silu e Shang Shang se sacrificaram para ativar a matriz que derrotou o inimigo na última guerra, com Yan Shou sofrendo ferimentos além da recuperação. Com isso, Zhou Peng decidiu confrontá-lo por proteger a fonte do mal, apesar de saber o que ela fazia. Ela explicou como as 6 divisões tinham acabado e os 3 anciãos não estavam mais unidos por causa do receptáculo do mal anterior. Naquele momento, o filho interveio, dizendo que seu pai não tinha nada a ver com o antigo portador da fonte do mal. Ela explicou como a maioria dos escolhidos pela fonte do mal extremo acaba morta, enquanto os poucos outros enlouquecem e se tornam máquinas de matar. Com isso, o loiro finalmente entendeu por que o herói era tão agressivo, e o velho explicou que era por isso que os humanos, em consenso, concordavam em matar o receptáculo assim que o encontrassem. A fonte do mal extremo é o pecado original e uma doença incurável que escolhe seu receptáculo aleatoriamente. O final era sempre o mesmo, ou a morte, ou uma descida à loucura sedenta de sangue. O assassino então perguntou ao loiro o que ele faria se encontrasse um receptáculo recém-desperto. E enquanto ele lutava para entender, o novo receptáculo disse que a única solução era matá-lo para impedir desastres futuros. O demônio achou sua resposta entusiasmada, meio irônica, e o velho revelou como os humanos nunca deveriam ter travado guerra contra outras realidades, porque eles não podiam vencer o significado grandioso e feroz que estavam destinados a perder. No entanto, o que lhes deu a vitória não foi nada menos que a fonte do mal extremo. Como naquele dia, durante a primeira invasão, esse cara super misterioso apareceu do nada, bem quando os humanos estavam prestes a serem totalmente destruídos. Esse cara, que de alguma forma desbloqueou níveis de poder épicos, foi o herói brilhante por trás dos humanos terem qualquer chance. No fim, monstros e humanos decidiram relaxar e transformar a guerra total em um jogo distorcido para decidir o vencedor final. Zhou Peng era um mistério total, já que o velho nunca contou nada sobre essa história. Ele revelou como isso era um segredo de estado guardado pelos vigilantes noturnos. Quase ninguém sabia e ficou ainda mais em segredo depois que o receptáculo enlouqueceu. O velho ficou confuso quando a garota disse: agora eu entendi. Ela disse que essa história explica por que os vigilantes noturnos ainda não partiram para o suicídio contra todos os monstros. Acontece que uma vez houve uma fera total na equipe deles, então ele disse para ela maneirar na audácia. Ficando sério, ele disse que eles precisam proteger o novo receptáculo e que o eliminariam totalmente se ele perdesse o controle. Bem ali, os garotos fracos disseram: nós cuidamos disso para os fortes. Embora eles não tenham entendido tudo completamente, eles disseram que viram o cara principal perdendo o controle, dizendo que ele estaria frito se não tivesse se segurado o suficiente para Sloth aparecer, o que significa que o novo receptáculo pode não ser um fantoche total do grande mal. Então, quando o velho perguntou se ele achava que Lu Yao tinha coragem para lutar contra o mal, ele respondeu: com certeza. O vigilante noturno estava cético, já que nem o último receptáculo conseguiu sair do seu modo de fúria. Jinda lhe disse que o demônio Sloth o apoiaria nisso. Com isso, o velho decidiu acordar nosso herói o mais rápido possível, antes de dar ao jovem um presente surpresa, que acabou sendo um bilhete dourado, conhecido como Talismã de Substituição de Vida de Nível Azul, permitindo que ele evitasse a morte ao abandonar a missão. O loiro ficou totalmente impressionado com esse item épico. O vigilante noturno então disse que a única maneira de ajudar era aumentar a força de vontade do herói para protegê-lo da corrupção do mal, deixando o garoto assustado, dizendo que ele e a equipe deveriam se juntar a Lu Yao para espalhar as vibrações malignas e aliviar os testes épicos que ele enfrenta. E então ele disse ao loiro que o talismã seria dele se ele concordasse em se juntar ao esquadrão.